Faz. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Vocês, bem informados, vocês vão dar um cheque mate neste governo. Eu quero, Marquezine, te agradecer e dizer para você que eu estou sempre dizendo que o dia que a gente tiver no Brasil centenas de debates como esses, programas que façam debate como Câmara Aberta, possivelmente a gente conquista a democracia um pouco mais rápido do que estamos conquistando. Muito obrigado. Tá no ar o Câmara Aberta. Meu nome é João Marquezine, voltando aqui aos trabalhos do Câmara Aberta. Eu queria começar o programa dessa vez admitindo que para mim é muito estranho estar aqui sentado. Esse lugar aqui pertence a um cara que era um gênio, que era um mestre da arte que estava fazendo, um homem que não admitiu as circunstâncias que a vida impôs e construiu a sua própria realidade através de muito trabalho. E por aqui passaram com ele vereadores, deputados, ministros, prefeitos, presidentes e pessoas comuns, que nem ele queriam ter o espaço de estar na televisão aberta. Estou falando do meu pai, Jair Marquezine, que não está aqui com a gente hoje, mas está todo mundo aqui desde o primeiro dia com ele, meu irmão, minha mãe, o Deró. Todo mundo muito orgulhoso e muito grato de estar podendo aqui seguir teu trabalho, pai. Um beijo, obrigado por tudo. Hoje nosso primeiro convidado é Sandro Matos. Sandro, obrigado pela tua presença. É um prazer enorme ter você aqui hoje. João, primeiro agradecer o convite, para mim é um prazer imenso e dizer da satisfação, porque seu pai sempre foi um grande amigo. Eu lembro que as minhas primeiras eleições, o Jair me ensinou muito, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer bem seu pai, saber das habilidades como apresentador e, acima de tudo, como ser humano. Era um cara, meu pai realmente marcou muita gente. A gente tem, é impressionante a quantidade de arquivos, histórias que a gente tem do Câmara Aberta. São entrevistas diversas com pessoas que, na época, mal tinham espaço e depois foram crescendo, foram desabrochando. Presidente Lula, presidente Bolsonaro, tantas pessoas que passaram pelo Câmara Aberta. Mas só não queria saber de você hoje. Me conta como é que foi seu início, como é que você começou na política? Então, João, primeiro aquilo que eu estava falando contigo, né? Eu fico muito feliz de estar podendo estrear esse programa aqui contigo. Já tive a oportunidade de passar, na época, com o seu pai, né? Sim. Apresentando o mesmo programa. E dizer que, para mim, o início é, não diferente de todos, sempre é muito complexo. Sim. Porque eu nunca fui militante político, Sim. eu nunca participei de um partido político. Sim. Eu era basicamente um comerciante de uma cidade da Baixada Fluminense que via muitas coisas erradas e os amigos inflamaram dizendo, olha, tem que ser você. Eu dei um passo à frente e eles me empurraram. Foi na pilha, então, foi na pilha. Foi na pilha. E aí, automaticamente, é claro, a gente vai começando a se envolver cada vez mais e me tornei candidato a vereador em 2000, a primeira vez. 2000. 2000 virei candidato. E é natural que, como aspirante, né, você não conhece o jogo ainda, você está começando a tentar entender, mas me alicercei de amigos, de pessoas do bem, que começaram a nos ajudar voluntariamente. Sim. E, é claro, para muitas surpresas da cidade, a gente ganhou a eleição logo na nossa primeira campanha. Né? Então, ganhei a eleição em 2000 para vereador, 2002 eu viro 2001, viro pré-candidato a deputado federal. Sim. E aí mesmo, vocês já achavam que era uma loucura eu ter vindo candidato a primeira vez, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ser candidato a deputado federal. E olha que a gente está falando de uma cidade que tinha um dos deputados federais mais bem votados da cidade, né, no caso, que era a deputada Almirinda de Carvalho, que teve 90 mil votos na época. E aí eu vim candidato, até porque eu tive 1923 votos para vereador. Bastante voto na primeira eleição. Né? E aí, resumindo, vim candidato a federal e, para surpresa de muita gente, naturalmente, não minha e não do grupo, porque a gente montou e organizou o processo para isso, a gente ganhou a eleição também de deputado federal. Quantos anos você tinha, Sandro, a primeira eleição? Olha, a primeira eleição estava com 30 anos. 30 anos. Né? Me tornei deputado federal com 32 Sim. E prefeito com 38. 38. E como é que foi a sua primeira campanha? Conta a sua experiência na rua, se apresentar como candidato pela primeira vez. Como é que é essa transição de uma pessoa incomodada, de um civil, para ser candidato? Como é que foi essa tua transição? Então, é sempre muito difícil, né? Porque eu estava ainda, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava brincando contigo, olha, a primeira vez que eu fui falar, eu lembro que eu sempre tive loja de calçados. Sim. E a gente fazia sorteios, né? Sim. Sorteio de televisão, geladeira, aquela coisa toda. E a primeira vez que eu fui falar foi porque o locutor faltou.
Que Olha isso? que interessante. É. Ele faltou, eu falei, deixa que eu falo. Deixa comigo. E fui lá e falei, logo de primeira. Porra. Mas falei escondido atrás de uma Sim, pilastra, né? ninguém via. Saiu o som, mas a pessoa não aparecia. Eu sempre digo isso brincando, porque é um mundo novo para todos Sim, nós. sim. E você estar à frente, né, do público e saber o que falar é fundamental. Sim. Então, é natural que para a gente foi assim, tivemos uma dificuldade muito grande, porque a gente não era um produto do meio. Certo. A gente chegou, fomos começando a se identificar. Agora, foi muito bom, por um outro lado, que foi um aprendizado imenso, né? Sim. Porque Imagino. você entra num processo que de fato você não conhece, mas ao mesmo tempo vai passando a entender o jogo político, passa a entender como funciona, você passa a ter oportunidade de ouvir as pessoas, né? Sim. Porque o cidadão ele tem essa necessidade também de falar, né? De mostrar as mazelas, dificuldades, consequentemente, pensando em alguém que o represente e que Sim. consiga trazer uma benéficia, né, naturalmente, para toda a cidade. E o vereador e o prefeito são normalmente os personagens que estão mais próximos ali da Com população. certeza, até porque o cidadão ele consegue chegar próximo de quem? É do vereador, primeiramente. sim, E o sim, prefeito, quando ele tem essa característica de estar visitando as bases, visitando os bairros, conversando Sim. com as pessoas, é claro que fica uma relação mais calorosa, né? Onde o ser humano está, de alguma forma, sempre evidenciado. Sim, né? sim. Você foi vereador, deputado e depois prefeito. Sim. Sandro, como é ser prefeito de São João de Meriti? Conta pra gente essa experiência. Bem complexo, bem complexo. Eu terminei de escrever um livro agora, né? Interessante. Acabei de escrever um livro agora. Na verdade, não tem nenhum título ainda definido. Para ter ideia, foi final de semana, né? Ah, maneiro. Eu devo lançar aí daqui uns 30, Sim. 60 Aí dias. você volta, traz aqui pra gente botar aqui. Claro, com o maior prazer. E, na verdade, o livro eu conto um pouco disso, né? Sim. Eu conto um pouco da trajetória, das experiências positivas e negativas, porque, como todos, né? A gente, dentro do processo da vida da gente, a gente acerta e erra. Sim. Né? É natural que às vezes você mais acerta do que erra ou Sim. mais erra do que acerta. Sim, sim. O que você não pode é insistir nos erros No e erro, aprender com esses erros. E nesse livro eu conto muito sobre isso, sobre as nossas experiências que a gente teve, seja como vereador, seja na época como deputado federal, seja como prefeito. E como prefeito tem vamos dizer assim, um divisor de águas muito grande. Sim. Porque tanto o vereador como o deputado federal ou o deputado estadual, o cargo legislativo, você consegue criar leis, fiscalizar as ações, mas você não executa. Sim. Né? Por mais que você queira melhorar a vida das pessoas, é muito mais difícil. O executivo, como o prefeito, o governador e o presidente da República, depende de ações mais diretas e concretas. Sim. Então, como a gente teve lá como prefeito, apesar de nunca ter sido prefeito e você não tem escola para ser prefeito, você essa assume o mandato e vai aprendendo no dia a dia. Sim. Mas a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, né? Técnica, qualificada, uma boa parte do meu grupo veio da Fundação Getúlio Vargas e a gente fez um governo de excelência. Por que eu digo sempre isso? Tanto que a minha primeira eleição eu ganhei no primeiro turno, Sim. e a segunda, que é a reeleição, também no primeiro turno. Sim. Né? E historicamente é muito difícil você fazer isso na cidade que tem 2 turnos. Sim. E o que de alguma forma me qualificou para isso? Primeiro, a gente atacou situações na cidade que nunca eram atacadas. Quando eu falo atacar, é você gerar as ações necessárias. Sim. Política pública para resolver Política a questão. pública. Vou te dar um exemplo. Uma cidade que tem a maior densidade demográfica da América Latina, né? Que é conhecida como Formigueiro das São Américas. João. Você tem um barril de pólvora, uma cidade Sim. muito pequena territorialmente com uma população muito grande. Sim. Até a coleta do lixo é É complexa. complexo, imagina. Porque, por exemplo, eu tenho 55 morros na cidade. Quando cai uma chuva muito forte, essa água toda ela desce e ela entra por dentro da cidade destruindo tudo. Então, Imagino. a complexidade e a falta de dinheiro, você junta um caos por Sim, completo. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi a reorganização administrativa e financeira. Sim. Porque sem dinheiro tu não faz nada. Sim. É claro que o cidadão na ponta, ele não consegue entender o que é uma reorganização administrativa e financeira. Sim. Então, por exemplo, o que nós fizemos? Nós pegamos um orçamento financeiro, por exemplo, da cidade, de 257 milhões ano. Ou seja, é muito baixo. É baixo. A per capita é baixíssima. Sim. E aí a gente conseguiu, em 4 anos, sair de 257 milhões para 600 milhões de reais. Sim. É claro que com esse incremento financeiro, a gente fez concurso público para professores, Sim. a gente tinha um déficit educacional muito grande na cidade, a educação da cidade ia muito mal quando nós chegamos. A gente priorizou a educação, porque só tem uma forma de você melhorar a vida do cidadão
mais pobre, que é melhorando a qualidade educacional para que ele possa se preparar para o futuro. A gente brinca e diz o seguinte, né? A educação liberta, né? Sim, sim. Ela dá essa liberdade para que a pessoa, sim, ela tome a decisão para onde ela Sim, quer sim. ir, acima de tudo, qualificada e preparada. Quando a gente consegue melhorar a questão educacional, e como é que a gente conseguiu chegar nesses índices? Primeiro, eu tinha, na época, cerca de 59 escolas, todas quebradas e destruídas. E São João, lembra, como eu falei, é uma cidade que ela é muito pequena e uma área territorial muito densa, então Sim. não tem terreno. Só que o Ministério da Educação, ele define o seguinte, você para construir uma escola nova, você tem que ter um terreno no mínimo de 1.000 metros quadrados. Certo. Como é que eu vou conseguir tem construir como. uma escola nova se eu não tenho terreno? Sim. Resumindo, a gente foi o único município no Brasil que conseguiu mudar essa resolução. Então, como eu tenho uma densidade muito forte, não tenho como construir em áreas de 1.000 metros quadrados, a gente ganhou uma autorização do Ministério para fazer o quê? A substituição das pequenas escolas por prédios. E o que eu fui fazendo ao longo desses 4 anos? Eu derrubava uma escola, temporariamente alugava um espaço, passava esses alunos para esse espaço e criava dali um prédio. Vou dar um exemplo. Você tem a escola Francisco Agostinho da Costa, que fica no bairro Engenheiro Belfort, muito próximo ali ao centro de São João. Mais precisamente atrás do Hospital do Morrinho, que as pessoas conhecem ali na cidade. Essa escola tinha 2 salas de aula, olha só. 2 salas. Atendia cerca de, ao longo de todos os horários e dias, cerca de 200, 100 e poucas crianças. Não tinha refeitório, tudo quebrado. Eu botei abaixo, fiz um prédio de 5 andares para 1.500 crianças. Entendi. E é claro que aí várias ações nós fizemos. Por exemplo, o que a gente fazia? Todas as escolas, quando eu fazia essa mudança, eu colocava laboratório de informática, eu colocava sala de leitura e sala de reforços. Porque com isso você vai melhorando a qualidade educacional. É claro que ao longo de 8 anos, foi o período que eu tive a oportunidade de ficar na cidade como prefeito, a gente entregou 65 escolas novas. Muito Tá escola. ok? Ou seja, eu tinha 58, eu reformei e ampliei todas as outras e ainda entreguei mais algumas escolas novas. Deixa eu fazer uma pergunta nesse caminho. Você acha que as prefeituras têm capacidade de fato, alterar a realidade de uma cidade ou isso dependeria de um processo mais estrutural partindo do governo federal, do governo do estado? Então, cada caso é um caso. Certo. Você tem prefeituras, por exemplo, como Saquarema, Maricá, Sim. que não dependem tanto São nem do exceções. Estado, nem do governo federal, porque É. tem muito royalty, Royalty então petróleo. tem dinheiro próprio. É. E você tem realidades como cidades como São João de Meriti, e muitas natural aqui na Baixada Sim. e outras até do interior, que são altamente dependentes, seja do Estado ou do governo federal. Certo. Então, cada caso é um caso, e é claro que eu posso aqui dar o exemplo de cidades que dependem, né? Sim, sim. Nas cidades que dependem, por exemplo, não adianta o governo do Estado querer te ajudar se você não elaborar projetos. Certo. Entendo. Então, o prefeito, ele define o futuro da cidade, sim. Entendi. Né? Mas, por exemplo, como a segurança pública. A segurança pública é de responsabilidade direta do Estado. Certo. Né? Necessariamente não. Não é só do Estado. O prefeito ele tem uma parcela de responsabilidade. Certo. Eu vou dar o exemplo da minha cidade e vou dar o exemplo na época quando foi constituída essa questão das UPPs. Certo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu fui o único prefeito da Baixada, do interior e do Estado que questionou a entrada das UPPs. Você foi contra as UPPs? Você achou? Totalmente. Que isso? Totalmente. Explica pra gente por quê. Eu fui contra por quê? Porque quando começaram a montar as UPPs, né, o que você tinha? Você tinha a capital com muito tráfico, muito enfrentamento dos bandidos com a polícia militar, e você tinha cidades como São João e outras que tinha fama que a Baixada era perigosa, mas eu estou com 54 anos de idade. Quando eu tinha meus 18, 20, que a gente muitas vezes vinha para o Rio Sim, para sim. curtir uma noite, alguma coisa, Sim. e com os amigos do Rio a gente brincava assim, aqui é muito mais bonito, mas lá a gente se sente mais seguro. Mais seguro. Interessante. Essa era a brincadeira que a gente fazia, Sim, sim. porque a Baixada não tinha esse índice de violência. E aí o que acontece com a Baixada, o que acontece com o interior, o que acontece com Angra dos Reis, que está um perigo imenso, perigo, tá um caos. o que acontece com a região dos lagos, que se tornou Sim, muito sim, perigosa sim, também. sim. Com o avanço das UPPs, eles basicamente faziam o quê? Ocupavam o espaço e os bandidos, por sua vez, fugiam. Sim. Só que os bandidos não entendiam que a Baixada dava lucro. Quando eles saem fugidos, né, de uma facção qualquer, Sim. e entraram em São João, eles começaram a perceber que a Baixada Fluminense e outras regiões passaram a dar lucro tanto quanto o Rio. Então eles não voltaram mais para o Rio, necessariamente. Só que quando eles saem do Rio,
né, e vem fugido, quem fica começa a montar outros núcleos também, ou seja, eles não tiraram o tráfico, eles não acabaram com as violências, eles se basearam, mas muita gente que mora dentro da comunidade sempre falou assim, esquece. Não mudou nada. Virou basicamente segurança, tipo assim, de um comando. Sim. Então, uma localidade no Rio de Janeiro que tinha lá o Comando Vermelho, por exemplo, Sim. aí você tinha outra denominação, né, de bandidos que antes invadiam e com a UPP fazia a segurança do outro. Então, na prática, foi isso. Tanto que está abandonado hoje em dia. E pior, não tem mais. o João, pior, colocando em risco o próprio policial que não tinha culpa de nada disso. Foi uma política mal feita e quando começou, né, essa onda de fazer a transferência de bandidos para a Baixada, eu lembro que eu fiz contato com o Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral. Falei, Cabral, a gente está com um problema. Eu estou tendo relatos da população que localidades que sempre teve um tráfico pequeno, né, que era, o pessoal chama de estica, né? Ou aquela pequena venda de drogas, mas eram garotos da própria comunidade que cresceram ali, foram desvirtuando para a criminalidade, mas era uma criminalidade que não trazia problemas para a própria comunidade, porque eram garotos que foram nascidos e criados e conheciam todos. Começamos a ter relato de pessoas que vão vindo de fora e que começou a aparecer fuzil, que até então nunca teve. Esse é um ponto. E aí, quando começa a aparecer isso, João, sabe, a região começou a ter mais assaltos, as pessoas começaram a impor armamento pesado, que nunca aconteceu isso na região. E com isso a população desesperada, porque, na verdade, esses bandidos entraram nessas comunidades, não respeitando as pessoas porque não tinham nenhum tipo de relação. A população com medo se calava e, de alguma forma, eram prejudicados. Quando eu ligo para o Cabral, eu falo, Cabral, eu preciso conversar com o teu secretário. Só que eu ligo para ele, ele não me retorna. Não me retorna. Ele, não, vou falar com ele para te ligar e tal. Resumindo, não consegui falar com o secretário na época, quando um pessoal que ia me assessorar falou, olha, o secretário vai vir em São João, ele vai no Sincovam, que é um sindicato, né, da cidade, e ele vai lá para poder conversar com o pessoal do Conselho de Segurança, junto com o batalhão e tal. Eu falei, olha, me avisa que quando ele chegar eu vou para o local. E assim aconteceu. Quando ele chegou, me avisaram, 5, 10 minutos da prefeitura para lá, eu me desloquei. Quando eu cheguei, ele já estava falando. Só que ele estava falando como se fosse assim, o lugar mais seguro do mundo. E dando exemplos que a gente percebia que não eram reais. Deixei ele falar. Quando ele terminou, eu fiz uma fala e disse o seguinte, olha, primeiro eu quero agradecer ao governador Sérgio Cabral, quero agradecer ao secretário Mariano Beltrame, porque nunca se investiram tanto na segurança pública como está se investindo. Mas, como todo projeto, e aqui na cidade a gente tem diversos projetos, é natural que um projeto possa, de alguma forma, precisar ser remodelado ou reorganizado. Você fez essa fala pública? Pública. E aí eu estou percebendo que ele não estava gostando da minha fala. E então eu queria falar sobre as questões das UPPs. Por quê? As UPPs estão trazendo e fazendo migração de bandidos para a Baixada Fluminense. Quando eu falo isso, João, automaticamente ele fica muito chateado. E aí pede para falar novamente que não é normal. Não é normal, isso não é Quando normal. alguém fala e o outro fala, acabou, passou. É isso mesmo. Ele pediu uma réplica. Quando ele pede a réplica, ele diz o seguinte, olha, o prefeito está equivocado, não há migração de bandidos. Tanto que eu tenho os dados aqui da delegacia da cidade, e na delegacia da cidade, de todos os presos, 96,5% dos presos são da cidade de São João do Meriti. Isso quer dizer que não tem migração. Não tem migração. Aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, cara, ele não pode estar falando isso, né? Complicado. Tem alguma coisa errada. Deixei ele terminar de falar. Quando ele terminou, eu falei, olha, já que o secretário pediu uma réplica, eu também quero uma réplica. Virou debate, virou quase um debate público. Quase um debate público. E aí, resumindo, eu falei, olha, só que eu não sabia de uma coisa. A Record estava acompanhando e estava gravando. E eu não sabia disso, olha só. Eu falei, olha, secretário, com todo respeito, mas as informações... desculpa, na fala dele ainda fala o seguinte, inclusive... Os índices que a gente tem, onde tem violência nas cidades, é porque os prefeitos não trocam as lâmpadas, não colocam lâmpadas, ou seja, está jogando a população contra mim. Prefeito. Aí eu lembro que quando eu peguei a réplica, eu falei, olha, primeiro, ô secretário, é natural que o senhor não seja da cidade, o senhor não conhece a nossa realidade aqui. Em São João, eu fiz a primeira parceria pública-privada, a primeira PPP de energia no Brasil. Interessante isso. Isso quer dizer o seguinte, que com a PPP,
eu não tenho problema de troca de lâmpadas, que em 72 horas as lâmpadas são trocadas. Então aqui esse problema não existe. Segundo, a informação que o senhor me passou, dizendo que não tem imigração porque não prendeu bandidos de fora, eu enxergo de outra forma. Eu não sou técnico na área de segurança, mas eu sou um cara muito lógico. E quando o senhor diz para mim que não prendeu gente de fora, eu também posso entender que os seus policiais não tiveram a capacidade de prender os bandidos de fora porque estão de fuzil. Certo. Sabe por quê? Porque quando eu vou no bairro tal, na comunidade tal, a pessoa está falando que lá tem fuzil, que tem bandido lá e tal, então tem imigração sim. Eu estou passando pelo lugar tal, tem imigração. Resumindo, a Record estava gravando, isso deu um murmurinho do caramba. Depois disso, quando terminou, eu falei, rapaz, vai dar merda, né? Vai dar merda. Eu falei, pô, liguei pro governador, falei, governador, olha, teve um problema aqui, a gente acabou se desentendendo. Para ter ideia, foi um botando o dedo na cara do outro, foi nesse nível, né? Então, liguei pro governador, falei, governador, eu queria te dizer que aqui tem o problema. Ele, de alguma forma, foi deselegante, eu fui super elegante com ele, mas eu acho que ele tentou reverter isso contra mim, eu tive que me posicionar. Não, pô, vamos sentar todo mundo para conversar. Tá, como é que faz? Não, me liga mais tarde. Eu falei, tá bom. Liguei mais tarde, nunca mais ele me atendeu. E eu virei, na verdade, pessoa não grata. Por quê? Porque eu acabei atacando a menina dos olhos. Isso, né? Na época eu lembro na que época muito do governo do Estado. Isso era na época. E aí, para piorar, como ninguém me atendia mais, todo mundo, os jornais tudo me procurando para saber o meu posicionamento, eu falei, cara, vou fazer uma reunião com todos os prefeitos para a gente poder discutir, não para ir contra o governador, mas para a gente se posicionar, porque se a gente não se movimentar, vai virar o caos. Né? E assim fiz uma reunião grande, liguei para todos os prefeitos da Baixada, todos confirmaram presença. O horário eram 7 horas da noite, estava sendo transmitido ao vivo. Resumindo, quando deu 6 horas eu comecei a receber ligação, olha, peço desculpa, mas o governador pediu para não ir. Peço desculpa, mas não dá para ir. Olha, tive um problema. Falei, rapaz, ferrou. Me isolaram no processo, não foi ninguém. E aí foi um caos, porque comecei a ser muito perseguido por essa tomada de decisão. Mas eu quero dizer, João, que eu não me arrependo em nada, né? Porque o prefeito, como eu falei, o cargo executivo, tem horas que ele tem que se posicionar. Claro, pô. A gente tem que se posicionar porque não é possível, né, ter ocorrido o que ocorreu naquela época. Tanto que até hoje as UPPs não servem para nada. Hoje Na verdade, você pega uma quantidade grande de policiais que a gente precisa para outras áreas. Eles ficam alocados, muitas vezes até a família tensa, apreensiva, porque estão alocados e ilhados, né? Próximo de várias facções. Tem história de policial tentando chegar na UPP, ele troca tiro para chegar, troca tiro para descer. Tem até vídeo deles falando que tem horário para descer, porque senão pega o baile, ele subindo para a UPP e o traficante saindo do baile. E pior, colocando principalmente os recrutas para fazerem parte de UPPs, sem experiência suficiente e colocando em risco, e a família desesperada. Bem, então, aí voltando, né, à tua pergunta original sobre o formato do prefeito, tu vê que aqui eu falei rapidamente sobre a educação, falei aqui rapidamente sobre essa questão da segurança pública, mas você muda muito a vida das pessoas. Por exemplo, São João de Meriti sempre tem um problema de enchente, porque, como eu te falei, muito morro, a água vem com muita velocidade e isso tudo. E aí, na época, o presidente Lula, ele lançou o PAC Drenagem, né? E lembra que eu te falei, se você não fizer projetos, você não consegue recursos com o governo federal e o governo do estado. E a gente, na época, né, a gente pegou o segundo maior PAC do Brasil. Né? Você teve o PAC Drenagem, São Paulo pegou 105 milhões de reais de investimento e a gente ficou com 102 milhões, 101 milhões, alguma coisa assim. Então, graças a Deus, a gente conseguiu mudar a vida, por exemplo, da população da rua São João Batista, que botava água com 2 metros de altura, do Parque Araruama, do Tietê, do Analândia, do Juriti. Essas regiões que enchiam muito no passado, hoje não enchem mais. Então, você muda a realidade. Por exemplo, tem situações que a gente fez ali que é muito legal. Imagina que você tinha casas que tinham o fundo da casa para um lado, a outra da outra rua, com fundo também aqui, e no meio corria um rio. Onde tinha rato, barata, inseto, tudo que de ruim tinha aqui. A gente entrou manilhando esses rios e ali foi construída uma rua. Ou seja, as pessoas passaram a pegar o fundo do terreno, abrir um portão, porque passou a ter uma rua na parte de trás. O que era antes um valão. Então a gente acabou com vários valões assim, a céu aberto, que transmitiam doenças, e foi mudando a realidade dessas pessoas. É claro,
ninguém muda 100% tudo e Claro. nenhum prefeito vai resolver todas as demandas de anos atrás. Por exemplo, São João de Meriti, como tem uma densidade muito forte, não tem emprego para todo mundo. O maior fomentador de emprego é o comércio. É o comércio, tá? E a gente tinha um problema, porque Vilar dos Teles, acho que todos que estão nos ouvindo aqui, né, ou conheceram Sim. ou já ouviram falar de Vilar dos Teles, que era a capital do jeans do Brasil. Sim. Com a entrada, né, de produtos chineses, quebrou, assim como quebrou diversas outras empresas no Brasil de modo geral. Com isso, o que aconteceu? Tinha virado uma cidade fantasma. Então a gente conseguiu resgatar Vilar dos Teles. Não mais como um ponto, né, de venda de atacado, Sim. mas um ponto de venda varejo. E trouxemos várias lojas âncoras, como C&A, trouxemos Casa e Vídeo, né, empresas de renome para poder atrair o público. Hoje, se você for no Vilar dos Teles, todas as lojas estão bem estruturadas, como no passado estavam fechadas. E com isso gerando emprego para a para as região. pessoas. A gente revitalizou o centro de São João na época. Acabamos com a enchente do centro de São João. Eu estou citando isso e Sim, também a gente fez 5 calçadões comerciais. Fizemos calçadão comercial do centro de São João, calçadão comercial do centro do Vilar dos Teles, calçadão comercial em Éden, então, calçadão comercial em Coelho da Rocha, então, calçadão comercial no Jardim Metrópole. Sim. Então a gente conseguiu fazer um leque de ações que foi mudando aos poucos a vida das Perfeito, pessoas. entendi. Agora, é claro, não adianta, né? Por mais que você faça, vai ficar alguma coisa sem ser feito. É. Porque por mais que 2 mandatos seja um tempo significativo, Sim. as demandas antigas eram muito grandes. É muito grande. Você imagina o seguinte, São João não tinha praça. Nenhuma praça. Não, tinha espaços Isso. quebrados. Ah, sim, passo largado. É, Tinha o foi espaço muito- que, em tese, era para ser uma Sim. praça, um campinho de futebol, estavam Abandonado. largados. Eu entreguei 55 praças, com quadras, poliesportiva, grama sintética, Sim. equipamentos públicos. Então a gente foi mudando. Ah, mas só investir em praça, que tinha um segmento que falava. E as pessoas não entendem o seguinte, né? O que é qualidade de vida? João, qualidade de vida é um conjunto de coisas. Claro. É uma educação de qualidade, tá? É você ter lazer, porque o único lazer, quando você rodava a pesquisa em São João, era o Shopping Grande Rio. Interessante isso. As pessoas que queriam brincar numa quadra de basquete, Sim, ou de sim. vôlei, ou de futebol, né, ou quisesse levar seu filho para brincar num brinquedinho, tinha que ir para Caxias, por exemplo, quem Caxias, morava próximo. Sim, sim. Quem morava próximo de Belfort Roxo tinha que ir para Belfort Roxo. Quem estava na divisa de Nilópolis ia para Nilópolis. Porque São João não tinha esses atrativos. Deixa eu fazer uma pergunta em relação, voltando um pouco a esse tema da segurança, que é um tema que me deixa muito perplexo, como a maior 8ª economia do mundo não consegue resolver. A gente vive hoje basicamente num estado de sítio, cercado. Sim. É uma coisa impressionante. No dia a dia, dentro da prefeitura, no dia a dia com os secretários, conversando com os vereadores, como se dava essa relação de saber que tinha espaços da cidade, que deveria ser de autoridade somente da prefeitura, do Estado, sabendo que ali tinha uma autoridade não legítima, violenta. E Como é que ocupando era aquele espaço, né? Como é que era a relação da prefeitura? Ó, ali a gente Então. não pode ir porque tem Então, tal vamos coisa. lá. Se você pegar na minha época, tá, no quesito segurança pública, não tinha as barricadas que tem hoje. Porque eu não deixava montar barricada. Como assim? O prefeito Sandro Matos era valente, ele ia lá e fazia enfrentamento? Não, até porque não é meu papel como Sim. prefeito na época fazer um enfrentamento aos A bandidos. gente viu agora um caso claro de um secretário do Pai, subprefeito, tentar tirar uma barricada e ser recebido a tiro de fuzil. Isso. Mas o que eu fazia? Vou te dar um exemplo. Primeiro, eu cobrava muito do comandante do batalhão que fizesse as operações para retirada de barricada assim que elas eram Certo. colocadas. E é normal, às vezes o batalhão não tinha estrutura, né? Ele não tinha, às vezes, uma máquina, não tinha homens para ajudar, então de cara eu já fornecia todos os equipamentos Sim. e pessoal. Segundo, eu chamava alguém da comunidade que morava lá e que trabalhava com a gente ali na prefeitura e falava assim, olha, vai lá, avisa para não colocar. Por quê? Porque se colocar eu vou tirar. Sim. Tá? Eu vou tirar. Mas por que eu vou tirar? Não é que eu estou fazendo enfrentamento ao tráfico, até porque não era o meu papel. Sim. Mas eu vou tirar porque se eu precisar entrar com um caminhão de lixo, eu vou ter que Tem que entrar. passar. Se eu precisar entrar com ambulância, que se bobear vai salvar a vida da mãe do traficante. Sim. O poder público ele tem que entender, e quem está à frente do poder público, seja ele prefeito ou Sim. governador, o que for, que ele tem um papel fundamental. Autoridade. Você acha então como é Tem questão que de pau de exercer a autoridade? autoridade. E o que a gente percebeu nos últimos 8 anos, é claro, falando de São João, Sim. que o prefeito meio que se eximiu da responsabilidade, né, de tocar essa parte. E foi permitindo que a cidade foi entrando cada vez mais barricados. Você pega São João hoje, 50% da cidade está sitiada.
A pontos assim, lugares que tinham ônibus que transitavam dentro da região estão proibidos de andar. Não anda. É aquela história do poste mijar no cachorro. É isso, exatamente. Falta pulso, falta posicionamento. Autoridade, você disse. Por quê? Eu cansei de fazer reunião com o governador, na época que era o Pezão, já no meu segundo mandato, com o comandante-geral da PM. Teve uma vez que eu tive lá no Palácio, aí estava o comandante-geral, estava o responsável pela Baixada Fluminense e o comandante do batalhão. Sim. Eu falei, eu tô aqui reclamando porque a gente passa pela linha vermelha, do lado tem uma comunidade chamada Analândia, e ali tem barricada. O comandante da Baixada, não, mas ali não tem barricada. Eu falei, claro que tem, comandante. Tem barricada. Não tem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu estou saindo do Palácio, eu vou voltar para São João agora. Certo. Eu vou parar meu carro, vou tirar uma foto, governador, e vou mandar para o senhor. E vou falar o seguinte, não só tem barricada, mas a 100 metros tem um carro da polícia que fica baseado. E ele sabe que tem a barricada e sabe onde está o traficante. Sim. Então, na verdade, tem duas coisas. Ou existe um pacto de não fazer o enfrentamento, ou existe algum acordo, ou tem medo. Isso é um bom ponto. Você acha que já começou a ter um certo tipo de influência na eleição? Eles começarem, eles que eu digo a violência, Sim, o tráfico, claro, começar a decidir em um acordo prévio para quando você acha que já está acontecendo isso? Então, a gente tem que tentar entender essa questão macro, né, das eleições e econômica. Por quê? Certo. Quando lá atrás foi tomada uma decisão que empresas privadas não poderiam mais fazer doação de campanha, né, empresas públicas, somente pessoa física, né, e outros, o dinheiro, para efeito de eleição, ele foi minguando, tá certo? E por outro lado também, o poder público agora, ele aporta recursos. Então o recurso de eleição ele é público ou pessoal, tá certo? Quem foi mais beneficiado nisso? Dinheiro de tráfico que não é contabilizado. Sim. Quando você entra dentro de uma comunidade dessa, o TRE não vai lá fiscalizar. Sim. Né? Sim. Então faz boca de urna, faz tudo que você possa imaginar. Aí o dinheiro, por exemplo, de alguns segmentos que o mecanismo de controle não consegue controlar. Dinheiro de vários segmentos. Sim. Eu falei aqui tráfico, mas pode ser de tudo que você possa imaginar. Todo o dinheiro não contabilizado facilitou a vida dos agentes políticos que eram envolvidos, direto ou indiretamente com eles. Sim. E com isso, criou o quê? Uma disparidade muito grande entre aqueles que estão fazendo a coisa correta e aqueles que estão à margem e, de alguma forma, se beneficiando do tráfico ou de outras coisas. Então você já tem influência, eles já conseguem hoje em dia? Muitos, nitidamente muitos. Isso é né? Tanto é que você tem comunidades que só um candidato entra. Claro, tem muito. Isso não sou eu que estou falando, todo mundo sabe. Soldado empírico, todo mundo isso sabe. É uma informação aberta aos quatro cantos. E aí a gente tem que entender. E hoje você tem aí é claro, saindo um pouco da eleição e voltando para a questão da segurança, eu não sei se você está acompanhando, mas o Supremo agora está discutindo, né, a questão da polícia entrar com mais rigor e com mais armamentos letais dentro das comunidades. Sim. Por quê? Porque foi baixada uma determinação que aqui no Rio, é específico para o Rio de Janeiro, Sim. que o Rio de Janeiro não poderia estar entrando mais dentro de comunidades. E o STF diz o seguinte, não, nunca houve a proibição. O que existe agora é uma determinação que, ao entrar, tem que entrar com câmeras e informar o Ministério Público. É natural que o que a gente foi vendo ao longo do tempo? No passado, o bandido ele respeitava o policial. Isso é verdade. A polícia aparecia na esquina, lá no canto, ele já corria. Sim, sim. E o que a gente percebe agora não. Eles fazem vídeo dizendo o seguinte, cadê o caveirão? Isso mesmo, não tem mais. Tá cheio de vídeos assim na internet. Cheio. Cadê o caveirão? Se entrar eu vou derrubar, vou explodir Direto e tal. aparece pra mim perfil de traficante. O cara exibindo a arma, o cordão. A sensação, né, de insegurança aumentou para o cidadão e a sensação de impunidade triplicou para o próprio bandido. Então ele acha que está acima, né, do bem e do mal e que ele pode fazer o que ele quiser. Mas por quê? Porque o policial do passado, ele entrava... Tá certo? E é natural que alguns maus policiais, que é importante ser colocado, acabavam gerando uma ação desproporcional e pegando ali pessoas que, de alguma forma, não tinham nada a ver com a história. Só que esse histórico do Rio de Janeiro ele é diferente de todos os históricos dos demais estados. Pode, eu acho que até do mundo, não tem nada igual. Não tem. Então, o índice de mortalidade, né, ou seja, as ações letais feitas pela polícia, foi o que alertou o Supremo de tomar uma decisão como essa. E aí está sendo discutido o quê? Como é que o policial hoje entra numa favela, né, numa comunidade, dominada pelo tráfico, onde você tem lá 50, 100, 200 fuzis,
e que ele também não entre, no mínimo, com a mesma condição Sim, de enfrentamento. enfrentar, E além disso, né, a legislação, por exemplo, você não pode pegar um cara portando fuzil e ter a mesma legislação que um cara que está portando uma faca, que está portando... Porque tudo é arma, né? Sim, claro. Portando uma faca, está portando uma pistola, está portando um revólver 38. Fuzil é arma de guerra. Arma de guerra. Então, o entendimento, aí eu vou falar a minha posição. O entendimento é o seguinte, o cidadão que teve a coragem de pegar no fuzil para dar tiro e para trocar tiro com polícia, ele tem que ser tratado, né, de forma rígida. Concordo. Tá? Ou seja, virou uma guerra. Sim, sim. Não, virou guerra. A cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, a gente chegou ao ponto que virou uma guerra praticamente declarada. Sim. E aí muitos falam assim, mas o Cláudio Castro não está conseguindo resolver, o governador... Isso eu queria entrar. não consegue resolver o problema. Bem, a gente tem que entender que esse problema não vem do Cláudio Castro. Você acha que o Cláudio Castro não é o maior responsável hoje pelo problema da Não, violência? ele é o responsável atual. Atual é ele é o governador, ele tem que assumir e botar assumir. isso no peito, é normal. Mas foi ele que criou esse problema? Não. Não, isso é um fato. Foi o Sérgio Cabral que criou o problema? Não, porque isso já vem de muitos anos atrás, Sim. tá certo? É natural que foi aumentando e piorou muito com a entrada das UPPs, que aqui eu já até relatei Sim, sim. nesse nosso bate-papo. Agora, é claro que o governador atual, né, é natural que ele tem que pegar a equipe técnica dele, Sim. porque a polícia não adianta, é com inteligência. Claro, é. Não é só com força. Sim. É claro que tem situações que vai ter que ser gerada a força. Sim. Por exemplo, essa semana mesmo, teve esse fato, né, que aconteceu com esse bandido aí da Zona Oeste, que estava ali na região da Penha, né? Sim, sim. Que aí fechou a Avenida Brasil, foi tiro para tudo foi. quanto é lado, e a população desesperada. E você tem vários vídeos que retratam também o ocorrido. Todo mundo vê hoje. Então, quer dizer, a gente está vivendo numa situação que a pessoa sai para trabalhar e ela não tem a certeza de poder voltar. Tá ficando normal agora a pessoa ir para pegar a Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha, tem que se esconder em mureta, tá virando normal, tá virando dia a dia. Então, a gente já vivenciou isso no passado, deu uma melhorada, Sim, e agora tá piorando. nitidamente começa a piorar novamente. Você não acha que, inclusive é um ponto interessante, que é a primeira vez que eu escuto uma análise complexa e profunda desse ponto de vista do revés da UPP. Primeira vez, isso é muito interessante. Eu nunca tinha... Já tinha ouvido falar do fracasso que foi, de como estava abandonado, mas essa consequência prática que está trazendo agora eu não conhecia. Muito interessante E isso ponto. a gente informou muito. Olha, eu estou falando aí... Não, que a Globo também foi muito televisionada. Né? Sim, a UPP sim, foi sim. um grande... Sim, faziam muita propaganda Muito. positiva. Demais. E quem falava negativo é como se fosse contra sim. o policial e a UPP e era a favor de bandido. Não Sim. tem nada a ver uma coisa com a outra. nada a ver. Ao contrário, isso prejudicou todo mundo. Sim, sim. É claro que quando a gente falava isso lá atrás, eu estou falando de aproximadamente, quer dizer, a gente está falando de 2010, Sim. 2012. Se for 2012, são 12 anos atrás, 12 quer anos dizer, atrás. tem muito tempo. Se fosse 2010, a gente está falando de 14 anos 14 atrás. anos atrás. É natural que quando eu falo isso naquele momento, muita gente fala, pô, esse cara foi maluco, é o Sim. único prefeito que está falando isso, pô. Né? Sim, sim. Então, a gente quando se posiciona, né, eu lembro que muita gente, muito eleitor meu ficou contra mim. Sim, Porque eu imagino. me posicionava contra. Não, porque essa questão da violência é uma questão, acho que é a mais nevrálgica das pessoas hoje, na população geral, o que mais incomoda é a questão da violência. Isso aí João, é difícil falar contra. Você tem alguns fatores, né? Sim. Porque quando a gente tem acesso a algumas pesquisas, o que as pesquisas mostram, de modo geral, no Rio de Janeiro? O primeiro fator é sempre segurança e saúde empatado. Algumas cidades mais saúde do que segurança, algumas cidades mais segurança do que saúde. Quando você puxa, por exemplo, a realidade dos municípios, a gente citou aqui a questão de Angra, né? Sim. Cara, eu frequento Angra desde os meus 15 anos de idade, aproximadamente. Sim. Regiões maravilhosas, linda. Nada igual. E aí você pega, por exemplo, localidades que nunca teve problema nenhum, estão dominadas pelo tráfico. Dominado. Ficou o caos. Sim. Aí você pega desde a desvalorização econômica da região, né? Porque Sim. se você tem tráfico próximo de condomínios, né, e de residências, que as pessoas iam para descansar, Sim. como é que você sai do Rio de Janeiro para descansar em Angra? Né? Se chegando Sim. lá está pior do que aqui, Tá horrível. dependendo da situação. Sim. Então, as perdas foram imensas. Eu estou falando de uma cidade que tem o ponto forte que é no turismo, Turismo, né? e que a falta de segurança é o que mais faz a pessoa não ir para a localidade. Você já não acha que está na hora de a gente pegar a pesquisa pública, até federal, nem tanto do Rio. O Nordeste está numa onda de violência absurda Sim. agora, inédita. Amazonas tem caso disso.
E eu sinto que o governo Lula tem tido uma dificuldade de responder esse problema. Sinto que não tem, às vezes, né, nem às vezes instituição, caminhos, mas uma falta mesmo de perspectiva e de propostas. Falta uma política concreta, né, sobre a questão da segurança pública Sim. como um todo. Porque o governo federal, a gente tem que entender o seguinte, né, vamos pegar por setores. Sim, O que você tem? Você tem o policial na ponta, que faz o enfrentamento, colocando a vida dele em risco, e aí ele apreende um fuzil. Ele apreende um fuzil hoje, mas está entrando mais 50 no país. E as fronteiras, né, a gente tem que entender o seguinte, não adianta prender se continua entrando. continua entrando, claro. A entrada de armamentos, né, no país, é claro que é um país com fronteiras imensas, Sim. ela é de responsabilidade da Polícia Federal. Ela é de responsabilidade do governo federal. Sim. Mas o governo federal nunca teve esse olhar como sendo ele o responsável. Entendo. E aí muitas vezes não coloca uma política pública voltada para fazer com que esse tipo, né, seja as drogas, os armamentos. Porque como é que você elimina o tráfico? Não é fazendo só enfrentamento. Sim. Às vezes acaba tendo a necessidade. Sim, Porque o que a gente percebe no Rio de Janeiro? Que os bandidos, de alguma forma, se comunicam sim. pelas suas facções. Olha, vamos combinar aqui, vamos fazer um ataque generalizado. Aí todas as cidades começam Sim, a ter enfrentamento. é. Ônibus queimado. Tudo, Cara, é. eu já passei por situações que parecia que eu estava no meio de uma guerra, cara. Isso é loucura. Sabe? É uma loucura. Você se É. sente inútil, você se sente menor, Impotente, claro. impotente de modo geral, né? Então, para isso, o governo federal ele tem que assumir a parcela dele de responsabilidade. Cabe, na verdade, aos deputados federais, cabem aos senadores e cabe à presidência da República tomar medidas mais enérgicas quanto a isso. E as medidas enérgicas, eu não estou falando de enfrentamento, estou falando no sentido de acabar com a entrada das drogas, acabar com a entrada. Acabar, a gente nunca vai achar que Sim, vai acabar. 100%. Mas pelo menos, Reduzir. sabe, reduzir isso. Claro. Porque quando você reduz a entrada do fuzil, né, e de armamento pesado, porque a gente não está falando só de fuzil, a gente está falando até de equipamento de antibomba. Sim, não. Porque, por exemplo, tem para acabar com tanque, cara. Ponto 50, derrubar Troço helicóptero. maluco. Não Troço tem maluco. condição. Então, tem países que estão em guerra que não tem esse Não tem esse equipamento. armamento. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, se a gente consegue diminuir e a polícia, por sua vez, na ponta, começa a resgatar e tirar isso de circulação, Sim. o poder de fogo começa a diminuir, consequentemente, quando você asfixia financeiramente o crime. Sim, Porque quando você faz com que deixe de entrar, né, a maconha, a cocaína e outras drogas, como crack, você automaticamente cortou o elo financeiro. sim. E aí, se ele não tem dinheiro, ele não consegue bancar os homens de contenção, ele não consegue bancar a alimentação, e aí você começa a destruir, de certa forma, essa organização criminosa. A gente ouve muito dos dois lados respostas que são, às vezes, muito supérfluas, que eu queria ver sua opinião. A gente ouve, de um lado, liberar as armas, pessoas usarem as armas para se defender. Se o bandido tem um fuzil, por que eu não posso ter? E do outro lado, já uma esquerda que, na minha percepção, já está se esgotando aos poucos, mas ainda está viva, da legalização das drogas. Qual é a sua opinião em relação? Você acha que isso é de fato uma medida para resolver ou é Então, paliativo? vamos lá. Eu acho que o país está muito dividido nessa questão entre a direita e a esquerda, né? E o que a gente percebe é que muita gente nem sabe o que é direita, nem sabe o que é esquerda. Nem sabe. Então, antes de tudo, a gente tem que trazer lá de trás o que representa um segmento, porque no Brasil as pessoas acham que esquerda é Lula Não e que esquerda é PT, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, eu acho que tem coisas que a direita propõe que podem ser positivas. Sim. E tem coisas que a esquerda propõe que também podem ser positivas. Eu acho que o bom senso, acima de tudo, é sempre o melhor caminho. Perfeito. Eu acho que a gente tem que repensar algumas políticas dentro do país, de modo geral, para que a gente possa mudar a legislação, que ela se adeque dentro de uma realidade. O que eu percebo que muita gente da direita joga para a plateia, não está preocupado em resolver o problema do país, está preocupado se na próxima eleição vai ter mais votos ou não. A gente já teve recentemente um governo de direita e um governo de esquerda. Dito esquerda. E de direita não disse para o que veio, só fez falácias, e da esquerda tem problema também. Isso é um excelente ponto, porque isso para mim, é a grande causa do que a gente vê hoje, que é uma grande desilusão do sistema das pessoas. Mas sabe por quê? Porque, por exemplo, as pessoas intitulam a política do PT como sendo de esquerda, e ela não é de esquerda. Isso é uma falácia de quem não entende política, tá certo? A política que o PT faz, ela é mais de direita do que de esquerda. A esquerda é outra coisa.
Então, as pessoas começam a falar somente porque viu um vídeo de alguém que gravou intencionalmente para distorcer uma Chamando de informação. comunista. Comunista. Cara, aí a pessoa fala, me diz um lugar que deu certo. Cara, olha para a China. É para a China. Isso é excelente ponto, inclusive. Olha para a China que você vai ver o que está Isso certo. é excelente ponto, inclusive é um debate que eu tenho muito com meus amigos, o pessoal da UERJ, a gente debatia muito, porque eu sentia que os Estados Unidos, inclusive, nesse ponto é parecido com a China. Os dois países são muito descentralizados na questão do desenvolvimento econômico, dos projetos municipais. E quando você bota a rua na casa da pessoa, você asfalta, você bota uma luz no hospital, você não quer saber se o hospital é de esquerda ou de direita. Ela está vendo o resultado. Isso esvazia muito esse discurso estético que tem no Brasil. Isso é um bom ponto, porque a gente ouve muito pouco falar disso. Né? Então, eu acho que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor essa questão desse cenário internacional como um todo. O Brasil hoje, né, acho que todos estão acompanhando, que ele se integra aos BRICS, Certo. né, que são aqueles 5 países que se envolveram lá atrás, hoje Sim. acho que já está em mais de 20, se não me engano de cabeça. Sim. E aí os BRICS, inicialmente, a gente está falando da China, do Brasil, a gente está falando da África do África do Sul, a gente está Rússia. falando da África do Rússia. Sul, Rússia, África do Sul, Rússia. China, Brasil, e entraram alguns outros agora. Não, tem mais um que fugiu aqui o nome. Bem, os BRICS são justamente B de Brasil, né? O C da China, E o R da Rússia, isso. é justamente Índia, a Índia, da Índia. E aí eles formam BRICS. Isso. Quando formam BRICS, e aí é importante a gente entender que se você somar a atual economia dos BRICS hoje, tá? Comparado à economia dos Estados Unidos com a Europa, eles já passaram economicamente. Isso é fato. Os Estados Unidos, provavelmente nos anos 40, 39, 40, ele surge como a maior economia mundial. Isso. E por que os Estados Unidos vêm, de certa forma, sempre levando vantagem econômica sobre os demais países? Porque em 39, no tratado, eles definem o lastro comercial, porque Sim. até então era feito por ouro. O Bretton Woods. Bretton Woods. Quando você tem o Tratado de Bretton Woods, você tinha um lastro, tá certo? Que era definido para cada país, que era a quantidade de ouro que tinha de reserva, que era aquilo que evidenciava a quantidade de moedas que você poderia circular. Né? Era o lastro, tá certo? E aí no Tratado de Bretton Woods, o que acontece? Os Estados Unidos passa a ser o único país no mundo que não precisa ter lastros em ouro. Por quê? Porque ele passa a ser a moeda corrente mundial, praticamente, que pudesse fazer as transações comerciais. E com isso ele ganha muito poder, porque os Estados Unidos, quando tem problema financeiro, o que ele faz? Emite moeda. Ele emite moeda. Infinito, sem gerar inflação. E aí não gera inflação, fica emitindo moeda, e por isso que os Estados Unidos sempre foi, né, a maior potência econômica de 39, 40 para cá. Isso é fato. E aí, diferentemente dos demais países que precisava ter suas reservas de ouro. Bem, importante a gente voltar um pouquinho na história e entender também uma outra coisa. A Europa, por sua vez, né, quando da formação da Europa, naquele processo todo, o que ela tem? Ela tem os processos todos de adquirir as maiores reservas em ouro, mas todas conseguidas através de quê? Colônia. De colônias. Através de invasões, roubos, e aí eles conseguem essas reservas de ouro. Por isso, os países europeus eram os mais ricos no passado. E aí você tem um outro detalhe, né? Que os Estados Unidos passa a ter economicamente muita força e sempre crescendo muito nas guerras, porque ele é o chamado espólio de guerra. Claro. É onde pegava as riquezas dos países que até então perdiam, seja o petróleo, seja o ouro, o diamante, as riquezas de modo geral, né? E ao mesmo tempo, o que acontecia, João? Você tinha um problema sério, porque os Estados Unidos, vou falar aqui no caso da Alemanha, né? A Alemanha, que é um país um dos mais industrializados no mundo, tá certo? É um país rico, que está passando uma recessão imensa nos últimos 2 anos. É verdade. E muita gente nem sabe disso. Nem entende. Não sabe disso. E aí você vê por que ela está passando uma recessão. Porque os Estados Unidos, tá certo? Quando da formação da OTAN, a gente vai trazer lá atrás, quando da formação da OTAN, a OTAN é formada por os interesses dos Estados Unidos. Sim. Essa organização mundial, ela faz o quê? Elas começam a botar bases militares em diversos países. Por exemplo, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela perde, né, e cai o Hitler, os Estados Unidos hoje é quem faz toda a segurança e todas as bases militares da Alemanha são dos Estados Unidos. Você acha então que a invasão da Rússia foi uma reação à OTAN? Você acha que isso então, é uma... vamos lá. O que você tem na prática? A Rússia, e aí por que... Eu até gravei um vídeo essa semana e botei até na internet para isso.
Por que hoje você tem, né, os Estados Unidos, ele coloca a Ucrânia para lutar, mas ele não luta? Olha que interessante, né? Ele fornece armamento, ele fornece toda a estrutura bélica, mas ele mesmo não entra na briga com a Rússia. Mas por que isso? Primeiro a gente tem que entender, né, tudo o que acontece em relação à corrida armamentista mesmo. Sim. Então você tem, desde a criação da ogiva nuclear, você tem uma situação importante. Por exemplo, você tem lá a Coreia do Norte, que tem aproximadamente hoje, é claro que esses números não são fidedignos, porque se esconde muita informação, mas a princípio as informações que chegam até a gente, que a Coreia do Norte hoje tem cerca de 40 ogivas nucleares. Sim. Aí você pega a China, eu estou fazendo uma comparação de um país que é a segunda economia mundial e possivelmente vai passar daqui a pouco os Estados Unidos. E aí a China tem cerca de 300 ogivas nucleares. A gente tem que entender o seguinte, o poder dessas ogivas nucleares hoje, com menos de 300, talvez destrua o planeta Terra. Algumas vezes, inclusive. O planeta Terra, o planeta Terra. Olha como é que é louco o bagulho, né? Isso aí. E aí você tem, de um lado, a Coreia do Norte com 40 ogivas, do outro você tem a China com 300, e aí os Estados Unidos sempre se fortaleceu muito nesse poder de fogo. Sim. Os Estados Unidos hoje está com cerca de 5.500 ogivas nucleares. É muita coisa, cara. Olha a desproporção da primeira economia para a segunda. É absurdo. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, ele sempre fez o quê? Para impor o seu ritmo, o seu posicionamento, fala assim, não, economicamente você me segue. Certo. Então só pode comprar de mim e por isso se tornando sempre a primeira economia. E quando criava muito caso, o que ele fazia? Ele invadia e consequentemente derrubava os poderes daqueles países ou financiavam, como financiou na Rússia, né, lá atrás... A queda da União Soviética. Da União Soviética. Gorbachev, aquela coisa. Que o Gorbachev era o quê? Era um fantoche dos Estados Unidos. Exatamente. Então, com isso, o que acontecia automaticamente? Você tinha os Estados Unidos predominando na questão econômica e, consequentemente, na guerra armamentista. Só te fazer uma pergunta. Você acha que no Brasil, 2016, foi esse o caso? Eu vou chegar nisso. Eu vou fechar só essa questão para a gente entender. Então, os Estados Unidos, o que ele faz? Ele começa a querer pressionar a China. E por que os Estados Unidos não atacam a Rússia? Porque a Rússia tem 6.500 ogivas nucleares. Mais que os Estados Unidos? Muito mais. Caraca. Então, os Estados Unidos sabem com quem mexe. Exatamente. E aí, quando ele bota a pilha na Ucrânia, por quê? E como é que começa a guerra? Existe um tratado, tá certo? Sim. Onde a Rússia entende o seguinte, olha, a Ucrânia já foi, um pedaço da Ucrânia já foi Rússia. Já foi Rússia. Inclusive que era, você tinha lá atrás, no passado, uma parte da Rússia era que servia e onde morava, né, Sim, a elite do... Desculpa, fugiu o nome aqui, que lá é um pouco diferente, né? Que era que hoje seria o presidente ou o rei, né, na época. Ah, sim, era o Czar. Era o Czar. É onde morava o Czar, que era um pedaço da Ucrânia. Então, a Ucrânia, ela é um pedaço da Rússia e um pedaço de outros que depois se formou a Ucrânia. Sim, a Ucrânia. E aí, a Rússia nunca quis tomar a Ucrânia, apesar de entender que faz parte da Rússia. Interessante. Mas dizia claramente o seguinte, olha, você tem ali a Rússia, a Ucrânia, você tem os países bélgicos, os Balcãs ali. E aí você tem alguns outros países que, para a Rússia, eles são altamente importantes estrategicamente. Sim. Então, nunca deixou os Estados Unidos botar base, por quê? Se os Estados Unidos quer botar uma base na Ucrânia, porque ele quer o quê? Ele quer me atacar. Claro. Então, eu não vou deixar. Então, o país que bota a base, a Rússia automaticamente ela revida dizendo o seguinte, está botando base que futuramente você quer me atacar. Então, se quer me atacar, eu vou de alguma forma preparar. Recentemente, não sei se todos acompanharam, tem uma fala do presidente da Rússia, né, que ele diz claramente o seguinte, olha, os Estados Unidos está preocupado agora em criar, porque nos Estados Unidos está sendo uma discussão muito forte, e alegando o seguinte, não, a Rússia tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Sim. Então a gente tem que montar agora e fazer uma guerra armamentista, para quê? Para criar sistemas de defesa. Sim. Tipo, eu agora tenho que me preparar para o sistema de defesa, porque se eu tiver a defesa e a Rússia me atacar, eu me defendo, mas aí eu consigo atacar. Só que aí eles não contavam que o presidente russo agora falou o seguinte, olha, já que vocês estão se preparando para montar um sistema de defesa mais apropriado, mais sólido,
Em compensação, eu também vou me preparar, porque quando vocês pensarem em me atacar, eu já estou bem na frente de vocês. Sim. Então está uma guerra psicológica muito grande. Interessante. É uma coisa que afeta o mundo todo, Você está de um modo basicamente geral. me descrevendo uma segunda Guerra Fria. É por aí. É. É por aí. Então tá um clima muito pesado, né? E muita gente, às vezes, idolatrando os Estados Unidos sem conhecer a Você verdadeira conhece a história. história. Idolatrando os Estados Unidos como se os Estados Unidos tivesse algo realmente bacana e não tem. Sim. A gente tem vários relatos de brasileiros que foram para os Estados Unidos com o sonho de ser um país perfeito e não é nada não é nada disso. Porque uma coisa é você estar de fora, né, vendo o que cada um está conseguindo Outra ter. coisa é na prática. Outra coisa é você estar na prática. Porque o custo de vida nos Estados Unidos é altíssimo. A saúde dos Estados Unidos não é tem. paga. Como que pode, né? O país É mais rico do paga, mundo, isso é é uma coisa que paga. não entra na minha cabeça. O Brasil é referência em saúde e as pessoas nem têm Não noção, tem noção disso, disso. apesar de todos os problemas. Eu estou dizendo que é perfeito? Não Não. é. Sim, eu não sim. estou, ao contrário, tem muito problema, tem que resolver. Perfeito. Porém, é muito melhor do que nos Eu concordo, demais eu países. concordo com isso. O que está faltando muitas vezes do próprio brasileiro é entender mais de política. Tá certo, eu Eu concordo. sempre toquei num assunto que isso tem que vir do governo federal, Sim. né, numa lei do governo federal, onde toda a esfera educacional tem que ter educação política nas escolas. Eu concordo. Mas não é, por exemplo, você vê, né, que a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto por quem? Pedro Alves Cabral. Não foi, Sem querer, a gente tem essa Não história. foi. A gente sabe disso. porque aqui já tinha ido, então tinha já ido, existia. claro, já existia Brasil. Não claro. existe Brasil depois de Portugal ter Claro. invadido, Sim, sim. tá certo? Tá certo. Então, essa história contada, ela é mentirosa. Sim, bom ponto. Então a gente tem vários fatores que tem que mudar. Porque se a gente não entender a realidade que está acontecendo, a gente fica no mundo paralelo. É importante dizer que isso não é uma doutrinação, é só uma aula histórica do que é o É Brasil. no mundo. isso, é porque, importante. de fato, os índios tinham direito Claro. àquelas terras. Sim, sim. Mas foram expulsos como se fossem, né, é mais ou menos assim. Não, você tem guerras, né, com índios, por exemplo, na época, vamos botar até no caso dos Estados Unidos. Sim. Você tem da época do faroeste. O faroeste retrata muito isso, Sim, aqueles sim. filmes de faroeste antigos, né? Sim. Por quê? Você tinha um cara fumando, que era um mocinho, Aham. olha só. E por outro você tinha um índio que atacava e escalpelava. Uhum. Quando, na verdade, o mocinho estava tentando Tava tomar a tentando terra do tomar a índio, terra. estuprar a Isso, Índia, isso mesmo. né? E eles se defendendo dos bandidos. Sim. Então inverte-se o papel, como se o mocinho é o desbravador, é a pessoa que vai resolver o problema Sim. e fortalecer a economia daquela localidade, quando, na verdade, estavam fazendo um enfrentamento Dominação, a um colonização. povo que já morava, que já era proprietário daquelas Daquela terra. terras, É. e tomavam as terras deles, matavam seus familiares, Sim. tudo, e ao mesmo tempo ainda dividia e vendia a Vende terra. até. E assim aconteceu com o Brasil. É. Então, se a gente não repensar isso, se as pessoas não tiverem informação corretas, não estou falando de direita e esquerda, eu não quero entrar no mérito disso. Eu estou falando o seguinte, eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que ser justo. Claro. E a informação correta é a mais justa, para Sim. que cada um possa se posicionar. Então, aí voltando para a questão sim. da Rússia, que a Rússia ataca a Ucrânia, ataca porque foi montado, querendo montar uma base americana para poder fazer um ataque à Rússia. Até que eu concordo. Então, por isso todo esse problema. E outra coisa, né, já tem especialistas ucranianos dando informações e dizendo o seguinte, olha, a Ucrânia não se restitui mais como país. Isso é bem possível. Sabe o que vai acontecer? Vai virar espólio de guerra. Cada um vai tomar Vai um dividir. pedaço dessa terra, vai ser dividido e a Ucrânia acabou. Agora, os Estados Unidos entrou em guerra, não botou que até hoje não Sim. levou ninguém para lá, não Sim. levou os militares. Sim. Basicamente, ele só financia, até porque ele pode emitir moeda. Claro, infinito. É infinito, então Sim. ele tem dinheiro infinito para poder ficar financiando. Então ele financiou armamentos, de alguma forma financiou todo o processo da guerra, mas ficou só de fora, ele mesmo não participa. Eu sinto que falta muito no Brasil essa perspectiva nacionalista, de uma visão brasileira dos fatos, e não esse alinhamento automático. Mas voltando àquela questão que eu acho interessante sua perspectiva sobre isso. 2016 no Brasil, você acha que aquilo ali foi influência americana? Claro que sim. Ou você acha que aquilo ali foi... Mas os Estados Unidos sempre fez essa influência no Brasil, quando foi do golpe, né, lá atrás com os militares. Por quê? Eles não fazem isso no Brasil, eles fazem isso no mundo inteiro. Eles financiam campanhas para que tenha adoradores estadunidenses. Está vendo agora o Tarcísio, governador do maior estado do Brasil, Sim. com bonezinha Make America Great Again. Entende? Mas por quê? São adoradores dos Estados Unidos. E 26, você acha Por que vai quê? ter Porque são influência aqui? entreguistas. O Sim. próprio Bolsonaro já disse o seguinte, olha,
Se eu ganhar agora em 26, vou botar uma base americana Lá aqui na- nos Estados é, Unidos. Ou seja, está entregando... Cara, você tem uma coisa que é importante, que é a soberania. Soberania nacional. Eu Falta posso muito gostar do país A, eu posso gostar do país B, mas aqui quem manda sou eu. Aqui Perfeito. o nosso povo vai seguir as nossas Isso regras. falta demais no Brasil. E, na prática, isso está muito distorcido. Muito. Eu fui deputado com Bolsonaro. Sim. Tá? Seu pai entrevistou Bolsonaro diversas Muitas vezes. vezes, é verdade. Inclusive tem vídeos Históricos, históricos, icônicos, é. icônicos, As coisas absurdas, né? Da época do seu pai. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muita gente vai me criticar. Uhum. O que eu acho do Bolsonaro? Primeiro, eu acho uma pessoa boa. Todo mundo fala isso. Ele não é um cara, desculpa a forma que eu falo, um filho Sim, da claro. puta. Sim. Não adianta, vamos falar claramente. Que tá liberado, pode falar. Sabe? Mas é louco. É louco. Eu fui deputado com ele. Ele era um deputado que, se a gente estivesse passando, tá? Há 10, 15 anos atrás, lá no Congresso, fala assim, ó, aquele cara ali que está ali, ó, vai virar presidente da República. Todo Ninguém mundo ia sabe. ficar rindo. É. Sabe por quê? Ele nunca produziu nada, Nada. nunca Isso é governou nada, nunca administrou nada, não sabe administrar. Isso é verdade. Tanto que você tem várias entrevistas onde ele se perde muito. Se perde muito. Não sabe de economia, não sabe de nada. Ele precisa saber, necessariamente não. Perfeito. Ele não precisa saber, Mas mas tem ele que ter um tinha que ter um projeto, time, um projeto. uma orientação. Nunca teve projeto nenhum. Isso é verdade. Nunca teve projeto. Sim. A gente entende o seguinte, o Bolsonaro ganha uma eleição não por méritos próprios, Sim. mas ele ganha uma eleição pela rejeição ao PT e por uma negativa ao Lula na época. Sim. Então o desgaste do PT, o desgaste da chamada esquerda, Sim, né, sim. aqui do Brasil, foi tão grande que foi uma brincadeira, a gente até brinca e fala assim, é comparado à história do macaco Tião aqui na Sim. capital do Rio de Janeiro. Quem ganhou não foi o macaco Tião, quem ganhou foi qualquer um que era o contraponto. Entendi. Como ele era o cara que ele sempre Fazia falava o o seguinte, eu contraponto. até digo o seguinte, olha, quem gosta do Bolsonaro e quem apoia o Bolsonaro é o cara que, de alguma forma, é homofóbico, um exemplo. Certo. Aí o Bolsonaro fala assim, olha, papel de viado, né? Aquela coisa dele. Viado é viado, pô, não gosto de viado não, pô. Aí resumindo, aí o cara que é homofóbico, fala, esse cara me representa. Exatamente. Aí o cara que fala assim, porra, ele fala, ó, bandido bom, bandido morto. Sim. Aí o cara olha e fala, porra, meu irmão, esse cara me representa. Isso. Ele não representa um todo, mas concordo. ele representa segmentalmente algumas pessoas. Os frustrados, digamos assim, com o sistema em geral. Mas é ponto de vista. São Tá, ponto de vista. perfeito, Tanto que perfeito. você tem, inclusive, historicamente no teu Seu pai, bom várias ponto. gravações que, Sim. se fossem hoje, todos seriam cancelados. Todos. É impressionante. Todos. São coisas assim bizarras, que hoje não poderia nem ser falado, Não, né? tá bom. Para não ser punido. É preso até hoje em dia. É tá isso, crime. punido com sanções jurídicas e até prisões. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele representa um pouco de cada pessoa, porque nós, seres humanos, de modo geral, ninguém é bom por completo. Você Sim. tem defeitos. Porque às vezes você é bom por um lado, mas por algum motivo você é péssimo de outro. Sim. Mas pegou um pouco de ruim, de um pouco de todo mundo, que ele representava de alguma forma. Sim. Aí quando ele começa a falar uma besteira, fala assim, Uhum. cara, ele me representa, fala merda Fala pra merda, caramba, puta que pariu. Eu vou votar nele porque Pô, ele tá expressando a minha raiva. Mas vou votar nele porque ele é de direita. Isso, Vou isso. votar nele porque ele, porra, sabe, ele é evangélico, ele gosta... Aí o cara que é evangélico, olha só, olha a que ponto nós chegamos. Isso. Ele se coloca numa condição de evangélico, aí faz pose com arma, aí o pastor da igreja que pega a palavra de Deus e que Defende, prega, né, a harmonia, né, o amor ao próximo, botando o sinal de Arma, arma. Aí as coisas começam a se perder de uma forma. Parece que as pessoas pararam de raciocinar. Sim. Eu sei que eu vou tomar porrada por algumas coisas que eu estou mas falando tem aqui, que mas não ser estou nem aí. Tá certo. Eu não estou preocupado com isso. Isso é um problema sério. As pessoas não emitem opinião com medo do como o Nada, grupo X ou Y nunca vai receber. nunca fiz isso. Não é agora que eu vou fazer. Tá certo. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, é como eu falei, né, você tem ações que são positivas de vários governos. Sim. Né? Você vê o seguinte, né, o Fernando Henrique, quando se elege presidente da República, né, vem lá a criação do real na época sim. dele e tal, que foi fundamental para o país. Tá certo? Você pega o Collor, que fez a abertura do mercado, que foi importante para o país. Né? Você vê o Lula, que fez a questão da fome. Né? Tirou muitos brasileiros da fome. Então, cada caso sempre tem coisas positivas de um e de outro, como tem negativas. Sim. Só pegar um ponto que você está falando, que eu estou achando interessante, você está falando do Bolsonaro ser o governo mais entreguista, e eu acho que é engraçado, juntando os dois temas que está falando de geopolítica e de Bolsonaro, quem mais se beneficia com a eleição do Bolsonaro é os Estados Unidos, então, o que você está falando. Sim, claro.
Por quê? A conta fecha nessa lógica. Por que os Estados Unidos hoje têm interesse no Bolsonaro? É importante a gente entender isso. Sim. Primeiro, porque o Brasil se associa ao BRICS. Olha só, vamos voltar ao que a gente estava falando. Sim. Quando ele se associa ao BRICS, o BRICS começa a crescer. Então, economicamente, os BRICS, né? Sim. Eles, na verdade, já representam mais de 30% da economia mundial. E os Estados Unidos, junto com a Europa, é 25, 26. Certo. Olha só. Isso quer dizer o seguinte, que os BRICS juntos já são maiores. E os BRICS estão começando a despertar outros interesses, por exemplo. E não somente isso, mas hoje todos nós sabemos que o que a Europa faz é o que os Estados Unidos quiser que seja feito. A Europa toda está entregue aos Estados Unidos. E eles querem, e interessa a eles, um presidente que seja alinhado com os Estados Unidos. Por quê? Os BRICS estão agora, né, discutindo uma moeda corrente única para fazer as transações comerciais. Isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Eu também acho. Quando isso acontecer, vão deixar de utilizar a moeda corrente que é o dólar. Aí você vê o seguinte, quando isso acontece, e aí você vê o seguinte, lembra da posse do Trump agora, recentemente? Sim. O Trump, ele assume, ele dando porrada em todo mundo. Em adversários tradicionais e até em amigos tradicionais como o Canadá. Sim. Dizendo que vai invadir território, que vai comprar, que vai fazer isso e aquilo. Mas o que isso fica claro para mim? Sabe aquela questão da política do diálogo? Sim. Quando você não tem mais diálogo, você não consegue mais argumentar para convencer, você vai para grosseria. Para porrada mesmo. Para porrada. Então o Trump, para mim pelo menos, ele passa o quê? Um governante desesperado, que está percebendo que o país dele vai acabar e vai deixar de ser essa hegemonia. Por exemplo, ele tomou uma decisão agora de tirar todos os imigrantes dos Estados Unidos. As lojas não tem mais ninguém que venda. Mais de 11 mil Você não tem mais prestador de serviço, porque o morador dos Estados Unidos, né, o estadunidense, ele não quer fazer o serviço básico. Serviços que são chamados assim de menor expressão. Sim. Tá certo? Então não tem mão de obra. A mão de obra dos Estados Unidos são basicamente de brasileiros, mexicanos e outros latino-americanos que moram ali. E muitos deles ilegais ainda. E quando ele faz isso, está criando um caos interno também. E aí o que a gente percebe é que uma parcela, olha que interessante, que uma parcela, né, da sociedade, que é quem votou no Trump, ainda bate palma e ri. Só que vai começar a deixar de ter produtos. Você tem lá, por exemplo, né, sistemas de entrega de correio que está parado, você tem sistema de entrega de tudo quanto é coisa que eram serviços que até então quem fazia era esse grupo de pessoas que deixaram de ser feito. E tem um negócio interessante, que ele agora está dizendo o seguinte, olha, eu vou taxar a China, vou taxar o Brasil. Não vê isso desencadeando numa guerra. Eu estou vendo o cenário de hoje não vai ter guerra. Aí é que está. Eu acho que no fundo não vai. Você acha que não tem? Não, porque os Estados Unidos, eles gostam de latir e gritar, que é uma característica do covarde. O covarde, ele só grita e só dá porrada, ele só dá porrada em quem é menor que ele. Então ele entendeu que, na verdade, nesse cenário tem outros maiores. Quando ele fala assim, ó, vou taxar o produto brasileiro, vou taxar o produto chinês. Aí o cidadão, né, que é estadunidense, que votou no Trump, fica... Só que ele esquece que quem vai pagar essa conta é ele, amigo. Porque a China não depende economicamente mais dos Estados Unidos. O Brasil, nessa balança comercial, hoje o Brasil está muito melhor do que no passado, porque hoje o principal parceiro do Brasil não é mais os Estados Unidos, é a China. E com isso, os Estados Unidos está perdendo esse poder econômico de taxar, porque antes de falar taxar, o pessoal recuava. Mas você não acha que isso vai ter uma reação aqui em 26? Eu acho que eu acho que os Estados Unidos vai querer entrar aqui. Não, mas já entrou nas outras, não vai fazer diferença, não tem diferença, porque eles podem entrar economicamente, pode entrar com alguma questão, mas na prática, na política, é uma questão muito interna nossa. Você acha que as redes sociais, que são americanas no fundo? Sim, mas eles acabaram de tomar uma porrada imensa agora. Porque, não sei se você acompanhou, na posse do Trump, ele fala o seguinte, olha, a gente reuniu aqui, né, as chamadas Big Tech, né? Isso, as Big Techs. As Big Techs. E com as Big Techs, a gente vai tomar conta da inteligência artificial, que é o futuro. O futuro é a inteligência artificial. Subentende o seguinte, aí a pessoa fala assim, mas o que isso afeta, por exemplo, o Brasil? Vou dar um exemplo. O Google Maps é americano. Se eles desligarem essa porcaria lá, todo GPS, tem noção que todos os GPS no Brasil param de funcionar? Isso quer dizer simplesmente que o avião que vai sair
Lá de São Paulo vai vir para o Rio, pode cair a qualquer momento, Exatamente. por falta de posicionamento. O exército brasileiro usa a Starlink para poder mapear a Amazônia. É A isso. gente não tem isso. satélite próprio. O que a China fez? A China desenvolveu um GPS próprio, que já está funcionando. A inteligência artificial e o que o Trump ele declarou que ele ia investir não sei quantos bilhões de dólares e que essas big techs, entre elas uma que é a maior delas, esqueci o nome agora. NVIDIA. NVIDIA. É. A NVIDIA, por exemplo, ela estava investindo um papo de trilhões. Era isso. Trilhões. O que aconteceu? Uma startup chinesa, que é a DeepSeek, A DeepSeek, isso mesmo. a DeepSeek, ela desenvolveu uma inteligência artificial tão boa quanto o ChatGPT, isso. que é a mais forte Sim, americana, sim, em alguns pontos até melhores. É melhor. E de graça, De graça. por 6 milhões Por de dólares. 6 milhões de dólares. Que não é o salário que recebia o Resumindo, gerente. só essa empresa, NVIDIA, a NVIDIA, ela tomou um prejuízo de 600 bilhões de É dólares isso mesmo. no mesmo dia. É isso Isso foi eu até brinquei num vídeo que eu fiz, que eu falei, cara, isso foi um soco no estômago, né, Exatamente isso. do Trump. Porque acabou com a possibilidade dele achar que só ele e só os Estados Unidos pensa e tem tecnologia. Não tem. Não tem. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos os chineses soltaram essa semana agora, né? Que eles começaram a fabricar agora os aviões de grande porte. Sim. Para concorrer com a Boeing, né? E com a Airbus. E a gente também, que a gente tem a Embraer aqui, né? Então. Que Mas quase foi vendida no governo Bolsonaro, inclusive. que não poderia. É, que é um absurdo. Então, É um o que eu absurdo. estou querendo dizer? A China está crescendo muito. Sim. Questão de anos, vai passar a ser a maior economia. E quando a China, olha só, olha que interessante, quando a China se associa à Rússia, esse foi o tiro mais certeiro que deram nos Estados Unidos. Por quê? A China não tem a quantidade de ogivas nucleares. O que é a OTAN? A OTAN é a associação dos países, principalmente os europeus, com os Estados Unidos, que diz o seguinte, se um atacar a Europa aqui, Todo mundo- está me atacando, então todo mundo se defende. Então, os europeus se aproveitaram da estrutura bélica dos Estados Unidos para se fortalecer, que a OTAN, na verdade, é só uma estratégia dos Estados Unidos para dominação criar um ali. argumento Isso. de que está gerando essa paz. Sim, né? sim. Para se defender, quando na verdade eles vão para atacar. Sim. E aí o que você tem, João? Você tem hoje a China que se associa à Rússia, né? Com a guerra da Ucrânia, olha que interessante, tá? Todo o gás da Alemanha e de uma boa parte da Europa, Vem da Rússia. quem vende é a Rússia. É. E vinha pelos dutos. É, o Nord Stream, né? Isso. Vinha por esses dutos. Quando começa a guerra da Ucrânia, na cabeça dos Estados Unidos, o que ele faz? Eu não posso afirmar que foram eles que explodiram, mas coincidentemente os dutos são explodidos. São explodidos. Quando eles são explodidos, na cabeça dos Estados Unidos, olha, acabou com a economia russa. Isso. Vai colapsar. E aí eles plantam pessoas, né, que em tese Sim. estão ali disputando espaço com o presidente. Para quê? Para poder desarticular a economia nesse país. Achando o seguinte, não, com isso vai dar uma queda econômica. A China, aproveitando a oportunidade e a Índia, começa a comprar o gás da Rússia. A Rússia, ao invés de ter queda Subiu. econômica, cresceu. Isso é fato. Isso é fato. Aí quando ela cresce, olha só, no momento que os Estados Unidos... Então foi um tiro no pé para os Estados Unidos. Sim. Porque economicamente a Rússia cresceu. A Rússia, quando se associa à China, fala o seguinte, ó, quem atacar a China está me atacando, porque eu tenho 6.500 ogivas nucleares. Então quando o cidadão aqui, seja em São João, no estado do Rio ou no Brasil de modo geral, e começar a falar que eu sou de direita, sou de esquerda, ele tem que entender esse cenário completo. Esse é o ponto Se ele não interessante. entender esse cenário, ele não é nem de esquerda nem de direita, porque ele não entende nada. Eu acho que falta, isso é uma questão que me incomoda muito, inclusive, no debate nacional. Não tem um candidato, uma grande liderança, que vou excluir um cara que foi o Ciro Gomes, que tinha um discurso nacionalista de desenvolver o Brasil, de criar indústria, de resgatar no Brasil essa ideia de Então, potência vamos lá. mundial. Eu sempre achei que o Ciro era o melhor candidato. É o cara mais preparado e é nacionalista. Sim. Ele está ali pelo país. Sim. Mas ele se perdia muitas vezes, né, nos seus posicionamentos pessoais, Ataque pessoal. né, e acabava perdendo credibilidade quando, para mim, era o melhor cara que poderia realmente dar uma guinada no país. Melhor do que Lula, melhor do que Bolsonaro. Não, você acha que o bloco de poder hoje, quando eu digo bloco de poder, eu digo o agronegócio e a Faria Lima, que representa o financeirismo no Brasil, aceitaria o Ciro Gomes como candidato, por exemplo? Mas isso não é só uma questão de aceitar, né? Eu acho que o Ciro não ocupou um espaço
pela estratégia errada que ele adotou. Mas eles permitiriam um cara como Ciro Gomes crescer? Não é questão só de permitir, porque já foi época que tinha essa questão Sim. do econômico definir o processo Você eleitoral. acha que isso não tem mais tanta... E as mídias, por exemplo, a Rede Globo sempre definiu muito o processo eleitoral no país. Sim. Com o crescimento das redes sociais, não se discute mais isso, porque É. tudo agora virou comunicação. Sim. Então a comunicação das redes abertas, por exemplo, você vai na casa da maioria das pessoas, seja elas pobres ou não, quando mora em comunidade tem gatonete, né? Isso mesmo. Quando mora em bairros que não tem comunidade, que não tem tráfego, aí tem o quê? A Netflix e outros streams. Isso. Tu vai, cara, tá todo mundo No migrando YouTube. de uma televisão aberta para as redes fechadas. É isso mesmo. E com isso, a influência é muito menor hoje. E aí, não somente isso. Então, o próprio Bolsonaro, vamos Sim, deixar sim, claro. claro. Como é que ele ganha uma eleição, que era um 17 cara... segundos de televisão ele tinha É em isso. 2018. Ó, Pablo Marçal em São É. Paulo, com um dos menores partidos de São Paulo, consegue chegar onde chegou. E perdeu porque quis. Sim. Porque comunicou errado no foi final. mal. Então, o que eu estou querendo dizer é que você tem, na verdade, muitas interferências que já foram muito maiores no passado e hoje são muito menores. São menores. Mas, é claro, são vários interesses. Política é envolvimento de interesses, seja de interesse da sociedade ou de segmentos empresariais do país de modo geral. Você não acha que existe uma guerra de classes, como falam a esquerda tradicional? Mas sempre existiu. Sempre existiu. Né? Você tem, né, o trabalhador de um lado Sim. e tem aqueles que, de alguma forma, se aproveitam dos trabalhadores. Tá certo? É claro que para isso a gente vai ter que voltar na história, Sim. na época das colônias. Isso. Tá certo? Sim. Porque o pessoal fala, eu sou contra o comunismo. A pessoa nem sabe Nem o que é sabe comunismo. o que é. Se a gente pegar da história da criação do mundo, do Sim. Big Bang, tá certo? Sim. Que aí você tem o quê? Os primeiros Homo sapiens, né, descobertos no Brasil. O que você tinha? Você tinha aglutinação de pessoas que ali não tinha o chefe, não tinha o presidente, não tinha o senador, deputado, porque isso você vai tendo, né, no mundo mais recente. Sim. Mas naquela época você tinha o quê? Você tinha quem é bom de caça. Então quem é bom de caça vai se unir e ali tem um líder da caça porque ele era bom de caça. Quem é aquele que é bom de... Sabe, aí eu não estou falando nem de agricultura porque na época não Nem de existia. agricultura, né? Então a gente está falando assim, pegava aqueles que eram os melhores em cada função. setores e ali tudo que se caçava se dividia. Tudo que se caçava se dividia. Aquilo era comunismo. Bom ponto esse. Aquilo era comunismo. Sim. O comunismo é você ter o quê? Conquistas comuns para melhorar a vida das pessoas. Tem uma galera que acha, hoje eu vejo muito isso no debate na internet, achando que o ser humano sempre foi empreendedor, sempre produziu para acumular Nunca dinheiro. produziu. Não, é muito louco. Você vê, né? A agricultura, ela surge de fato. Eu tenho que pegar esse dado certinho Se eu não de me engano, cabeça. são Não tem. 10 mil anos, mais ou menos. Eu acho que até menos, um pouco. Mas é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A agricultura ela é introduzida, na verdade, com muito pouco tempo. Então, você, por exemplo, né? Aí tem várias vertentes aí, que a gente pode puxar para outros assuntos e tal. Sim. Mas você vê o seguinte, as pessoas não têm noção de verdade das coisas. E saem falando coisas sem ter certeza porque ela viu alguém falando, ela repetiu. Eu acho que a rede social tem muita influência nisso. Eu acho que a forma de comunicação da rede social hoje, trabalhando medo, da ansiedade das pessoas, manipulando os afetos, eu acho que essa é a consequência mais forte da sociedade, que é uma sociedade basicamente que é movida pelo medo. Hoje as pessoas são movidas pelo medo. Vota em um porque o outro é pior, e vota no outro porque o outro é pior ainda. E fica essa discussão. Na verdade, o medo ele sempre foi uma ferramenta de manipulação. Né, de manipulação. De massa. Tá certo? Então você tem até muitas igrejas, né, eu não estou falando mal de igreja, claro, para não ser mal interpretado, mas muitas igrejas distorciam as palavras, muitas vezes para poder o quê? Doutrinar seus membros para poder crescer pelo medo das pessoas. Sim. Olha, se você não fizer isso, Deus castiga. Olha, se você não fizer isso, Deus não gosta. É isso. E aproveitando isso para se usurpar, muitas vezes, dos próprios membros. Não, mas hoje em dia é isso. Se o Lula não fizer tal coisa, volta o Bolsonaro. Se não fizer tal coisa, volta o Lula. É exatamente a mesma coisa. Então, mas por quê? Olha só, volta se você for avaliar, né, eu acho que há uma escassez de lideranças políticas no Estado e no país, de modo geral. Esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui, inclusive, de tentar
dar voz e dar espaço para Sim. as novas lideranças que vêm surgindo aqui. Porque, para pensar numa coisa, né? Hoje, atualmente, a gente tem um cenário político no Estado onde o Eduardo Paes se coloca nitidamente como Favorito. pré-candidato. É. Tá certo? Aí você tem também um outro que começa a despontar ontem, ou anteontem, se eu não me engano de cabeça, o governador Cláudio Castro declarou voto, por exemplo, para o Barcelar, que é o Rodrigo Barcelar, presidente da LERJ, da LERJ. né? Que tudo indica que pode vir a ser candidato também. Mas você não vê outros nomes figurando. Quando no passado você tinha 3, 4, 5, 6 nomes bons. O próprio PT, né? que é o maior partido do Brasil, só cabeça branca, não tem uma juventude no PT. Então, você tinha o Brizola, você tinha né, vários nomes que de alguma forma interagiam e você tinha um poder de escolha maior. Sim. Você vê que na eleição passada, olha como é que a coisa é estranha, né? Na eleição passada de governador, desculpa, não na passada, mas na anterior, Na outra. O Eduardo Paes era candidato, Sim. todo mundo dava como pule de 10 Puxa. que ele seria o próximo governador, muito parecido com hoje. Sim. Algumas pessoas, mas o Eduardo vai ganhar essa eleição. Eu falei, mas há 2 atrás também diziam, não existe eleição ganha, tá? Existe eleição que, na verdade, no decorrer pode ser movida algumas peças. Eu até brinco e digo o seguinte, né? A eleição não é quem acerta mais, é quem erra menos. Quem erra menos, exatamente. Então, na prática, o que a gente viu há 2 eleições atrás? Eduardo era o candidato, favoritido, era o cara que iria ganhar a eleição. O Witzel se lança candidato, né? Sai do judiciário para fazer o enfrentamento político, é um negócio absurdo, sem né, experiência, mas no momento que o Bolsonaro estava muito forte, Sim. pega uma carona e desponta como governador do E Estado. você acha que em 26 vai polarizar aqui Eduardo Paes mais aliado ao PT e o Barcelar mais aliado ao Bolsonaro? Eu acho que está cedo, né? Por Dá que, pra que, eu, saber. por que, que eu acho que está cedo? Eu acho que o Barcelar é um baita de um nome. Sim. Primeiro porque, nitidamente, César Maia, Eduardo, né, eles têm muita força, sempre tiveram muita força na capital. Na capital de São Paulo. Mas tiveram muita dificuldade a vida toda de entrar na Baixada e também no interior do Estado. Então, o que a gente percebe? Isso aconteceu na época do Garotinho, que saiu de Campos, mesmo Campos que é do Barcelar. Sim, sim. Que ele conseguiu unificar o interior do Estado e unificou a Baixada. Sim. Se você pegar 2 pontos, você tem sempre dividir o Estado em 3. Você tem capital, Baixada e interior. Se você tiver 2 pontos, você ganha a eleição. Sim. Baixada interior, Baixada capital, interior capital, tá certo? Sim. Pegou 2 pontos, alinhou 2 pontos, a chance de ganhar é muito grande. grande. Então o Eduardo ainda tem muita dificuldade de entrar na Baixada Sim. e, consequentemente, no interior. O Barcelar é da Baixada, desculpa, é do interior. E entrou bem já na Baixada e entrou também na capital. Haja vista que a reeleição dele agora na LERJ, né, se você for ver, dos 70 deputados, inclusive deputados tradicionais de esquerda, né, chamada esquerda do Rio de Janeiro, aí eu estou falando de PSOL, PT e o PCdoB, outros partidos, né, que são bem mais radicais, 100% unanimidade votou com ele para presidente. Ele provavelmente então é o presidente da LERJ mais forte da história, Rodrigo Barcelar. Está se tornando. Eu acho que ainda tem pouco tempo de presidente, porque a gente teve num passado recente, né, que para mim, né, sempre foi o maior articulador político do Estado do Rio de Janeiro. Eu tinha minhas diferenças políticas, mas a gente tem que se aprender a respeitar as pessoas. Então, principalmente a história. Eu acho que o Pisciani, né, sempre foi, que eu conheça, o maior articulador político do Estado e, historicamente, o presidente mais forte. Sim. O fato do Barcelar ter ganho com 100%, né, dos votos que podiam ter, já demonstra uma força diferenciada. Isso demonstra que ele é da história? Da história não, mas nesse momento específico, ele é. Ele tem pouco tempo ainda, é um cara jovem, tem 44 anos de idade, e é natural que aos poucos ele possa se tornar, caso ele não seja candidato. Sim. Porque dizem também que ele tem pretensões ou tem interesses em ir por Tribunal de Contas. Ah, pode ser. Então a gente tem que aguardar, porque está muito cedo. Tá muito a gente cedo. não sabe se isso lá na frente vai ter alguma coisa. Vai mudar, a gente ainda... A gente não sabe como é que vai ficar o cenário. Então qualquer posicionamento nosso hoje, ele ainda é um pouco cedo. Mas as forças que se desenham são essas. Sim, Eduardo Paes muito sim. forte. O que a gente pode, mas eu vou colocar no tabuleiro, é o seguinte: existe um candidato fortíssimo, que é o Eduardo, isso é indiscutível. É inteligente, sabe se comunicar bem, né? Por outro lado, você tem o Barcelar, que também se comunica bem
e fala bem com a classe política. articulador. A classe Bom política gosta mais do Barcelar do que do Eduardo. Já ouvi isso também. E a classe política tem um peso significativo. Você imagina que dos 70 deputados, você tem deputados com influência em todas as cidades. Toda a cidade. Olha só. Sim. Se você pegar os federais, muitos federais também são ligados diretamente ao Barcelar. E são ligados ao governador. Então, máquina você tá falando de pública uma máquina muito estadual, a forte. máquina é muito forte. A máquina é muito forte. E na hora reverte muita coisa. Sim. A não ser que a campanha do Barcelar possa cometer erros. Certo. Então, o jogo não tem nada Não tá de definido. Eu diria o seguinte, meio. Se o Barcelar entrar no jogo, começa aí com meio. Interessante. Tá, é 0-0, né? Vamos Sim, botar assim. 0-0. É 0-0 Vai começar. e vai ser construído um caminho. Sim, vai ser uma eleição Porque, bem... por exemplo, ó, vou botar na Baixada. Você tem ali na Baixada, por exemplo, o Canela, que ganhou Sim, o Belford Roxo. Belford Roxo. É Barcelar, Sim, tá certo? Nova Iguaçu é Barcelar, vai ser lá. tá certo? Queimados é Barcelar. Porque o governo do Estado, vou te dar um exemplo, tá? Eduardo é candidato, e aí lá na frente um prefeito, por algum motivo, diz que, não, eu voto com o Eduardo, Sim. tá certo? Uhum. O governador chama esse prefeito e fala assim, olha, vem cá, qual é o maior problema da tua cidade? Ah, o maior problema é que falta uma canalização, um viaduto e tal, porque isso dá a minha reeleição. Dá a reeleição. Tá bom, eu vou te dar o Vai viaduto. lá, Pix. Faz a eleição. É isso. Aí o que Dinheiro, vai máquina. acontecer? A gente já cansou de ver isso. Muitas E vezes. esse voto, É. que não é ideológico, ele é de interesse. Sim, sim. A grande maioria das vezes, não posso É. afirmar isso em todos, Não, mas mas- a grande maioria é de interesse, ele vai ser Complicado modificado. Então, esse cenário está cedo, ainda para a gente poder dar uma, vamos dizer assim, uma opinião mais concreta, né? Sim, Mas a gente pode dizer que vai ser uma briga boa. uma briga boa. Uma briga boa, são dois bons candidatos. Sim. O Eduardo já mostrou para o que veio. Ele... O Barcelar nunca foi Nunca- executivo, É. mas é um jovem político, né? Tem uma história assim jovem. Sim. Eu conheço o pai dele, né? Eu Interessante. fui deputado federal, na época o pai dele era vereador de Campos, do mesmo partido, então eu tenho Sim, uma boa relação, relação. tive lá uma relação com o pai dele, não de amizade, mas de Sim, coleguismo, de né? De partidário. E realmente ele vem de um berço que tem política no sangue. Tem Então é sangue. um cara que vai Entende dar o um jogo, né? trabalho, entende bem o jogo e sabe jogar. Então, esse processo a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para saber. poder maturar. É. Quem sabe na próxima Na entrevista próxima a gente vai ter já um com cenário o livro melhor. e o debate de 26. É isso aí, já coloca em pauta. Suzana, agora fazer a pergunta um pouco mais complicada. Governo federal de 2026. Lula se reelege, Bolsonaro eleito, Bolsonaro inelegível. Hoje está inelegível. Temos É. aí o Tarcísio que a gente acabou de falar, Pablo Marçal, Então, figuras aí que a gente não... eu acho que também muito parecido com o Rio de Janeiro, talvez até mais complexo, é um cenário que está muito solto, né? Porque recentemente saiu uma pesquisa da Quest, onde coloca a possibilidade do Gustavo Lima ser candidato. Michele Bolsonaro. Michele. Mas a Quest mostra o seguinte, e é uma pesquisa que acertou em todas as outras eleições, Sim. que mostra que no cenário desses candidatos de mais para a direita, Uhum. que o Gustavo Lima seria o mais competitivo. Gustavo Lima seria Gustavo mais Lima, competitivo? mais Meu competitivo. Deus do céu. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, será que de fato o Gustavo Lima vai levar até o final essa Não, possibilidade de candidatura? Difícil. Eu acho difícil, Também acho. né? Mas pode acontecer. É uma decisão muito pessoal, familiar e tal. É. Mas eu acho que muda muito a vida que ele já tinha, uma rotina, Eu né? acho muito difícil. Aí vai depender da Acho muito cabeça difícil. É, a dele, gente não né? sabe. Aí tem toda uma relação que vai precisar ser avaliada. E aí você tem vários outros cenários. Eu acho que a direita está se dividindo, Sim. de alguma forma, né? Que pode ser ruim ou não, porque quando a direita se divide, por exemplo, o Gustavo Lima é de direita, Uhum. mas ele pega público da esquerda que Com gosta certeza. dele como cantor. porque- E, de certa forma, essas pessoas não vão votar influenciadas programaticamente. Não, Elas vão votar com emocionalmente. certeza. Pô, adoro esse cara cantando. Esse cara é um cara, pô, Gente boa. é gente boa, ou vou votar porque ele é um cara que já comprou um avião, ele não precisa roubar. Tem sucesso, Cada aquela coisa. pessoa vai pensar de um jeito, tá certo? Porque o voto ele é assim, ele vem de Mas várias formas. Você acha que um cara desse ter força não quer dizer que o Lula tá fraco? Não, necessariamente Você não não. acha? A gente tem que aprender o seguinte, cara. Máquina é máquina, seja ela de esfera municipal, estadual ou federal. Eu entendo que o governo errou, naturalmente, Sim. algumas coisas, como tem acertado em outras. E o que está acontecendo? No momento certo, vai comunicar. Sim. Você vê que o vídeo, por exemplo, do Pix, Sim. que foi um tiro no pé do governo, É, que não foi tá absurdo. certo? Foi um tiro no pé.
o Nicolas, aquele Nicolas, né? o Nicolas. Ele faz um vídeo que bateu o recorde mundial Foi absurdo aqui. de visualizações. Isso acontece por quê? Porque ele gravou um vídeo em cima de uma coisa que estava afligindo de fato as pessoas. E o governo não se comunicou bem. Por quê? Esse negócio já tinha saído há quase 3 meses atrás. O governo não fez uma comunicação eficiente e a oposição desconstruiu tudo que o governo poderia ter construído. O que eu quero dizer com isso? O governo toma uma porrada muito grande e o governo faz o seguinte, ó, vamos mudar a comunicação toda. Se você reparar, a comunicação do governo é outra, de um tempo para cá. Sim. O Lula está mais solto. Sidônio Isso entrou está me agora. lembrando um pouco. Você vai lembrar das eleições do Lula lá atrás. Você é mais jovem, não vai lembrar da eleição, mas teu pai sabia de tudo disso, entrevistou ele várias vezes. Você tinha um Lula nas primeiras eleições e quando ele ganha a primeira, é outro Lula. O corte de cabelo está diferente, o tom de voz está diferente, o terno é alinhado e bota ele para que ele seja aceito por uma parcela da sociedade que até então não aceitava. Se você pegar o Lula nas redes sociais hoje, é outro Lula. Isso de 10 dias para cá, tá? Interessante isso. Mudou a equipe toda, né? Entrou o Sidônio Mudou a equipe agora, toda de comunicação. Então, mudar a comunicação é um primeiro passo e aí, naturalmente, o rumo do governo provavelmente vai ser modificado. Vai ser outro. Então, tudo vai depender, porque na prática a gente tem 1 ano e pouco ainda. 1 ano e pouco. O governo, dependendo de uma ação, ela muda a história eleitoral. Quer ver um exemplo simples? O exemplo da eleição a primeira eleição de Eduardo Paes para prefeito contra o Gabeira. Eu não sei se vocês vão lembrar. Do debate. Mas, não, o debate não é nada, olha só. Por quê? Foi a estratégia que foi tomada. Por quê? Na pesquisa mostrava-se que o público que votava no Gabeira é um público mais de classe média alta. Ou uma classe baixa, mas com poder aquisitivo para viajar. Sim. E existia um feriado naquela semana. Ah, interessante isso. O que eles fizeram? Eles deram, aqui no Rio de Janeiro, um feriado, Prefeitura do Rio, deram um feriado que não estava programado. Com esse feriado, o público do Gabeira viajou, não votou e automaticamente Eduardo ganhou a eleição. Isso foi montado pelo Pisciani na época. Interessante. Olha que interessante. Entende que as estratégias políticas podem definir? Claro. Vou dar um outro exemplo. O Bolsonaro, num determinado momento da eleição, ele cresceu com algumas ações de governo. Foi algumas verdade. medidas. Foi verdade. Então a máquina ela tem esse poder. Tem esse peso. Hoje, pela pesquisa Quest, o Lula ganha a eleição. Seja de campo emocional, seja de campo de interesse. Sim. Vou dar um exemplo. O governo tem um poder que o outro candidato não vai ter. Não tem. Se o governo fala assim, olha, eu tenho lá o Bolsa Família, e aí nesse ano agora vamos dar um aumento de 20% no Bolsa Família. Sim, acabou. Tá decidido. Entende a linha de raciocínio? A gente está falando de milhões e milhões de brasileiros que vão ser beneficiados diretamente pelo presidente. Sim. E acabam falando, não, pô, esse cara é melhor, porque o outro não aumentou. Não aumentou. Então, a máquina faz isso. Não estou falando contra ou a favor. Sim, o que é, né? A gente está fazendo um desenho, uma análise uma material. análise prática. Entendo. Porque senão a gente vai aqui, não, mas irmão, mas eu sou de direita, então o Bolsonaro vai ganhar. Não, eu sou de esquerda, eu não posso falar o que eu torço. Sim, claro. Eu tenho que falar o que eu acho hoje. Hoje. O amanhã é outra coisa. Perfeito. Então tudo vai depender das tomadas de decisões que o governo federal vai tomar daqui para frente e assim também a direita. Sim. Se a direita errar, perde. Se o governo federal errar, perde. Lembra? Um pouco daquilo que a gente falou agora. Sim. Quem ganha não é quem acerta mais, é quem erra menos. Interessante esse ponto. Prefeito, a gente está aqui há 1h30. Só isso? 1h30. Rapaz, e não parece, né? Não parece. Não parece. A conversa fluiu bem, gostei muito. Acho muito interessante ouvir sua opinião e a opinião de pessoas que estão no dia a dia, de fato, operando a máquina. Eu acho que falta muito isso. A gente escuta muito as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas sempre nos espaços. Estava aqui discutindo de dinheiro. É quase impossível você ligar a Globo News e não ouvir que tem que cortar gasto. A gente está ouvindo aqui a dificuldade que é construir uma escola na prática. Sim. Falta muito seu debate. Ouvir de uma pessoa que nem você, que foi prefeito de uma cidade, vereador, deputado, vir aqui discutir de China, discutir de... Isso falta muito no debate, eu acho. E é a nossa missão aqui. Eu achei muito interessante a conversa, eu gostei muito. A gente vai fazer outra. Eu quero aproveitar, né, e até para a gente poder fazer o fechamento, né, claro, desse bate-papo, não é nem a entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo, não é entrevista. Né? Não é entrevista. E dizer o seguinte, primeiro, te agradecer pelo convite. Eu quero dizer que eu fico muito honrado de ter sido o seu primeiro, né? Primeiro. O primeiro bate-papo. Primeiro a gente nunca esquece, hein? Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque
eu tenho uma história com teu pai, Sim. né? Eu estava até conversando um pouco antes aqui nos bastidores, Sim. de muito carinho e, acima de tudo, também de muita gratidão, né? Teu pai foi um cara assim que no meu começo político me estendeu as mãos assim, tudo que pudesse imaginar. Não me conhecia direito e me ajudou muito, muito. E assim ele fazia com quase todo mundo, tá? Porque teu pai é um cara histórico na política, não só do Rio de Janeiro, mas do país. Sim. Ele tem programas assim históricos, né? Com Brizola, com Lula, com Bolsonaro, com Ciro, ou seja, todas as grandes lideranças nacionais, de alguma forma, passaram pelo seu pai. Sim. Então, isso de alguma forma te qualifica, não por ser filho do Jair Marquezine, mas por eu te conhecer da época de garoto, de frequentar a sua casa, e fico muito feliz e tenho certeza que teu pai está muito feliz de onde está. Obrigado. Porque ele vai ter, com certeza, muito orgulho do filho que tem, assim como eu já vi o orgulho que a tua mãe tem e a sua avó também, né? Que ainda há pouco estava te ligando aqui para te desejar parabéns, boa sorte e te parabenizar. Obrigado. Porque você é um rapaz, um jovem de 24 anos, eu estou com 54, eu tenho 30 anos a mais que você, mas poucos jovens hoje têm a cabeça e têm a percepção da política, não só aqui no Rio de Janeiro, mas uma política também nacional e internacional. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, não só esse teu início de caminhada, mas com certeza a gente vai estar te vendo em muitas outras esferas. Obrigado demais. E só parabenizar mesmo. Obrigado demais. Tá bom, meu? Obrigado. Sandro, para finalizar, a gente tem um último quadro, que é o recado para a juventude. Manda um recado para o pessoal que está lá em São João de Meriti, está na Baixada, quer seguir teu exemplo, quer ser político, quer mudar o Brasil. Manda um recado para essa galera nessa câmera aqui. Olha, pessoal, primeiro dizer o seguinte, eu estou aqui à frente de um jovem também, assim como vocês. Eu também já fui jovem e é natural que a gente tem momentos que a gente acredita em tudo, tem momentos que a gente passa a não acreditar em mais nada. Agora, a juventude traz uma coisa com a gente que é importantíssima, que é o fator de você estar sempre tentando, né, provar coisas diferentes e mostrando que a vida nem sempre é só por um lado. Eu acho que vocês têm que sempre ter a ânsia de crescimento, a ânsia de querer mostrar que é possível. A política bem feita, ela faz a mudança na vida das pessoas. Eu também já fui jovem e já sonhei muito com mudanças. Algumas eu consegui entregar. Mas eu acho que a minha fase acabou, porque eu não sou mais candidato a nada. E por que não você, que é jovem, que gosta da política, se instrua? Eu acho que tem que estudar, conhecer um pouco melhor como funciona o sistema político no Brasil, nacional e internacional de modo geral, para que você, qualificado, tenha condições de ir para um debate, para uma discussão política, e é não para fazer média com os outros, mas é para você defender aquilo que verdadeiramente você acredita e sabe. Eu, como falei aqui para o João, terminei de escrever um livro, devo lançar daqui uns 30, 60 dias, e vocês lá em São João são meus convidados, que eu vou marcar o dia e o horário para poder apresentar aqui no programa. Parabéns mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, gente. Além disso tudo, se inscreva no canal, Vanguarda Studios, começando agora, nossas produções. Deixa o like no vídeo aí e obrigado. Beijo. Muito obrigado.